E aí, gente, tudo bem com vocês ou não? Muito bom. O que é a palestra hoje? Segredos para criar oportunidades. Hoje uns 10 me perguntaram assim, o que é a palestra? Eu não sei, vai lá que eu vou te contar. Como criar oportunidades? Fala assim, ó, eu não preciso de oportunidades. Aí você fala, não, eu quero oportunidade. Não, a melhor oportunidade não é a dada, é a construída. Qual que é o problema das oportunidades? Elas podem ser dadas. Você quer esperar 10 anos uma oportunidade? Você quer esperar uma pessoa ter benevolência com você? Você quer que uma pessoa ela pare e olhe para você e fale assim, você está aí tanto tempo, eu vou te ajudar. Tem as oportunidades dadas, tem as conquistadas, tem as compradas, e aqui está o segredo. O que é uma oportunidade? É igual dinheiro. O cara me chama, investe aqui, qual que é o custo da oportunidade? Eu não vou porque dá lucro, eu quero saber se o dinheiro pode ser um dinheiro inteligente. O que é um dinheiro inteligente? Fala assim comigo, smart money. É o dinheiro que vale mais que dinheiro. Então, por exemplo, colocar o dinheiro num negócio que vai voltar dinheiro, eu não quero pôr. Eu quero que meu dinheiro, além de voltar, volta uma conexão, que volta mais uma história, que volta um monte de coisa além do dinheiro. Eu vou pôr o dinheiro numa companhia, mas o cara não ouve o conselho, você acha que o dinheiro vai voltar? Não volta. E se voltar, volta dando um trabalho lascado. Então, primeiro, vamos construir essa questão de oportunidade. Eu, Pablo, prefiro construir as minhas. E foi assim. Eu lembro que eu pedia pro meu pai tinha influência política e tudo, eu falava, pai, arruma um emprego para mim. Com política eu não arrumava. Ele mexia com isso. Desde pequeno, assim, eu via ele arrumando emprego para todo mundo. Para mim, ele não arrumava. Quer saber, amanhã que eu vou arrumar meu emprego. Sabe aonde eu arrumei emprego a primeira vez? Na igreja. Estudei sonoplastia e arrumei emprego. Fui sonoplasta. 16 anos de idade, o dia que eu acabei de fazer aniversário, passou poucos dias, peguei minha carteira de trabalho e assinei. Sonoplasta. E aí eu tô lá trabalhando e eu falava, cara, eu fui mandado embora desse emprego. E depois que eu fui mandado embora, eu falei, agora eu tenho que arrumar outro emprego. Eu arrumei um emprego, repositor no Carrefour. Eu olhei para essa oportunidade, eu que mandei o currículo. Falei, eu não quero ser repositor no Carrefour. Mandei para minha irmã virou repositora no Carrefour. Ela ficou brava. Você tinha que ir. Eu falei, mas eu sei. Eu ia lá visitar ela, que eu trabalhava na Oi, que eu peguei outro emprego, né? Eu não recebi uma proposta para trabalhar no grupo Oi Brasil Telecom. Eu arrumei um problema, que era pagar uma faculdade de Direito, que eu não tinha um dinheiro e não tinha ninguém para pagar. Eu estou saindo na porta da Brasil Telecom, de frente da Unip, da Universidade Paulista, olho do outro lado da rua, quem é que está lá? A Brasil Telecom. Um povão na porta, cheguei lá, ninguém me chamou, eu falei, põe meu nome na lista aí que eu vim fazer a prova. Eu, cara, como é que você chama? Ele procurou, eu falei, pode pôr aí que eu vou fazer a prova. Pôs na mão e eu entrei, fiz a prova, passei. Fui promovido no mesmo dia. Aí eu fico pensando, é engraçado. Você fica ouvindo eu te falar de oportunidade e pensa assim, o Marcelo tá falando de oportunidade porque é rico. Não, eu tô te contando quando eu era pobre. Eu aprendi a mexer com som com 12 anos de idade. Com 16 eu operava um somzão profissional de milhões. Era absurdo. Eu lá com 16 anos mexendo com aquilo, eu tiro um orgulho absurdo. Quem construiu essa oportunidade? Ninguém me deu essa oportunidade. Eu olhei quando eu era menor, com 12 anos de idade, comecei a aprender, comprava revista de áudio, estudava, aprendi meu primeiro salário, impressionante, R$240. Depois eu fui promovido, né, o salário que foi aumentado, quer dizer, R$360. E aquilo me dava uma alegria absurda. Eu virei atendente de call center, R$525. Eu lembro de virar instrutor, R$1.600. Aí eu lembro de virar tipo gestor dos instrutores, sei lá, R$3.000. Aí virei coordenador, fui ganhando 5, depois fui ganhando 10 mil, depois eu fui resolver minhas coisas, dando consultoria, ganhando 100 mil por mês, 200, 300, 400, ganhando 1 milhão por mês. O dia que eu ganhei o primeiro milhão por mês, ganhei não, faturei. Faturei meu primeiro R$1 milhão, eu falei, nossa, agora eu vou explodir. E o dia que eu ganhei meu primeiro R$1 milhão por dia, aí eu comecei a pirar. Aí depois começou a ganhar 1 milhão por hora, eu falei, esse trem vai dar errado. Como é que constrói um negócio desse? Aí eu vou contar o segredo. Não foi mais oportunidade minha, foi com as pessoas que eu fui construindo. Eu nunca dei oportunidade para ninguém perto de mim. Eu ensino todo mundo a construir. Os meus filhos, eles deram azar nesse quesito de terem vindo lá na minha casa.
eu não fico dando oportunidade para eles. Eu ensino eles a construir as oportunidades. Eles repetem essa frase: eu dou conta do que eu quiser, eu consigo o que eu quiser, eu determino o que eu quiser e eu luto pelo que eu quero. Eu vou te falar a verdade. Quando eu não tinha dinheiro, era mais fácil criar oportunidade. Hoje eu já tenho, não tenho que ficar criando. Agora eu vou te falar. Se você entender que você carrega a imagem e semelhança do Criador, se você entender que essa geração, o poder que está nela é o poder do digital, não tem como. Os maiores empreendedores, bilionários que eu conheço, está todo mundo no digital. Por quê? Porque essa é a era. Os caras precisam do dinheiro, por isso eles estão lá? Zero. A maioria de todos que eu conheço não precisa. O problema é que cria muito mais oportunidades para os negócios. Talvez você não saiba, um monte de gente fica me acusando. Mas sai vendedor de curso. Que dia! Aqui vende lote, vende carro, vende avião, vende tudo que você imaginar. Curso é uma das coisas que vende? Claro, vende terreno, vende tudo que você imaginar aqui. São 19 segmentos diferentes, mais de 60 companhias. Aí você fala, mas por que isso tudo? Porque foi construindo as oportunidades. Estava lá no Japão. Vocês sabiam que o Japão, não é crítica ao Japão, mas é uma crítica. Tem que assumir. O Japão é o terceiro país de PIB no mundo, sabe disso, né? Top. Você acredita que o Japão usa fax até hoje? Alguém sabe por quê ou não? Porque eles têm orgulho de ter criado a coisa. Sabia que o Japão usa CD até hoje, nos carros? Seu carro tem toca CD? Toca fita, você não tem não, né? O Japão, na Toyota, fabrica carro com toca-fita até hoje. Porque esses caras eles criaram tantas tecnologias que eles não querem desapegar delas. E o segredo do mundo agora é faça e seja engolido por disrupção, porque o mundo está muito conectado. Então as oportunidades de hoje, elas são mais simples do que no passado, sim ou não? Eu nunca vi no passado você assistindo live de bilionário falando abertamente como é que funcionam as coisas. Isso nunca existiu. Pelo contrário, como é que era o comportamento dos mais ricos no passado? O comportamento dos mais ricos era, não, nós não vamos dar satisfação nenhuma, não. E nem gostava nem de falar sobre isso, porque era tudo fechado. Agora é tudo aberto, mano. Vou dar um conselho para você. Se você pega um livro, você está construindo uma janela de oportunidade. Se você vai para um país, você está construindo uma janela de oportunidade. Se você está abrindo uma conexão com a pessoa, você está construindo uma janela de oportunidade. E aqui está o segredo. Vocês não estão entendendo como construir as oportunidades. Marçal, Deus dá oportunidade? Deus é a oportunidade introjetada em você através da imagem e semelhança dele. Não sei se você parou para pensar nisso. Eu acho que você tinha que parar um mês para refletir sobre isso. Eu acho que sua vida vai sair mais barata. Aí você fala, nossa, eu preciso que Deus me abençoe. Mas acho que você não entendeu o que eu falei. Deus colocou a imagem e semelhança dele em você. Acho que você não tem que ficar caçando um negócio que já está aí dentro. Deus te deu a natureza, coloca em Salmo 116 que os céus são os céus do Senhor e a terra ele deu para os filhos. E aí você não entendeu que a terra é sua. O que você tem que fazer? Tem que ficar subjugado, tem que ficar achando que é tudo do diabo, tudo é contra você. Você não entendeu até agora o rolê? Deus te deu uma oportunidade, 1/400 trilhões. Qual que é a probabilidade? De você ter vindo. Eu acho isso fabuloso. A vida inteira fomos enganados, os cientistas descobriram agora, que parecia que era o espermatozoide mais rápido era a gente, né? Ele não é o mais rápido, é o mais resistente. É o melhor entre todos. Ou seja, foi alguém escolhido a dedo. Você é uma oportunidade de Deus nessa geração e não entendeu isso até agora. Você não entendeu o rolê. Então presta bem atenção. Eu sei que você precisa de uma oportunidade de alguém. Isso é o que te ensinaram. Sua mentalidade é vitimista. Sua mente é de autoflagelação, autocomiseração. Nós, o povo brasileiro, a gente não foi ensinado a governar. Nós somos um povo que tem que ser submisso. Por que é submisso? A gente pega um jornal, não tem ninguém indignado que alguém assaltou 6 bilhões do INSS. Ninguém está indignado com isso, porque se tivesse, a gente derrubava um governo hoje. Sabe o que acontece? Nós estamos diante de uma situação onde qualquer pessoa que cria suas oportunidades é mal vista nesse país. Seu pai não te ajudou? Vai você e faz. Ah, me ferraram no meio do caminho. Não é o que fazem com você que vai determinar onde você vai chegar. É o que você faz com o que fizeram com você. Então vamos lá. Vamos trabalhar esse negócio das oportunidades. Oportunidade precisa ter aquela palavra mágica ali. Ó. O que é?
Atitude. Então presta atenção. Quem aqui não é de São Paulo? Levanta a mão. Vocês estão caçando oportunidade aqui, né? Caçar a oportunidade vai achar, mas criar vai ser um terror. Crie. Quando eu pisei nessa terra, em 2019, aconteceu um negócio absurdo. Eu vim para cá e fiquei chocado de ver que eu me esforçava uma semana inteira para dar um resultado e em uma noite eu dei o mesmo resultado de uma semana na cidade onde eu nasci. Aí eu fiquei olhando e falando, mano, aqui é diferente. Teve algumas pessoas que falaram assim para mim, quando eu decidi mudar. Você tá indo é por causa de dinheiro. Eu falei, não, eu me senti mais valorizado naquele lugar do que onde eu nasci. Eu não tô brincando, não. Eu fazia 15 palestras para dar um resultado. Eu fiz um resultado, eu dei uma palestra numa noite e deu 3 vezes o resultado do que eu fazia 15 vezes mais numa semana de energia. Aí eu olhei e falei assim, eu tô valendo mais aqui. Não é sobre a grana, é sobre valor, é diferente. Eu não sei qual que é o problema com as oportunidades, na nossa terra a gente vale menos que qualquer outra, você sabe disso, né? Na nossa terra tem um milagre, desvalorização do produto. É um milagre, e é bíblico, Jesus não falou isso? O profeta não tem honra na sua casa, ou seja, partindo de 2000 anos até hoje, todo mundo que está na sua terra, você vale menos. Às vezes eu estou lá em casa explicando meus filhos novos, eu falo, mano, tem cara que paga 350 mil para ouvir qualquer coisa que eu falo, eu estou falando aqui, você não está ouvindo! Mano, valoriza o negócio, mano. Tem cara que me manda mensagem. Você sabia que tem cara que já pagou 150 mil reais para almoçar aqui em casa comigo só para mostrar um negócio? Ah, mas a gente não quer ouvir agora, não. Ou seja, na sua casa você é desvalorizado, acostuma. Mas em qualquer outro lugar você vai valer, sabe por quê? Porque todo mundo te vê o tempo inteiro. Essa é a teoria aqui que eu queria... Eu não vou ensinar isso aqui, não. Vocês precisam ser mais queridos, vocês ficam disponíveis demais. Aí fui percebendo que eu era muito disponível, essa disponibilidade diminui o valor. Diminui a disponibilidade que aumenta o valor. Eu não sei se vocês pegaram esse código aí. É gente disponível demais, é capacho dos outros, é égua para montar no lombo, não faz sentido. Gente disponível demais não está vivendo o propósito, não está construindo suas próprias oportunidades. Ponto final. Vamos tratar o negócio. Deus te deu uma oportunidade absurda, que foi dada a vida. Você fez alguma coisa para ter a vida? Não, né? Essa é uma grande oportunidade, sim ou não? Respira agora, todo mundo. Segunda oportunidade, a vida ainda está valendo. Se eu respirar de 1.051.200 horas, está válido. Senta o bambu nesse negócio. São 43.800 dias no máximo vai viver aqui na Terra. Fora quem tem a capacidade motora, ou a motora mesmo reduzida, você tem seus pés, suas mãos aí? Você está numa vantagem absurda. Vocês têm carro? Está com uma vantagem absurda. Tem celular? Vantagem absurda. Tem internet? Vantagem absurda. Vocês não contam de falar? Sabe ler? Coisas tão básicas. Multiplica todas essas coisas. Vocês têm conexões? Tem gente que vocês conectam? Vocês têm um propósito na vida? Vocês têm uma identidade? Vocês descobriram os bloqueios de vocês? Vocês deram um jeito já de começar a desbloquear isso? Vocês começaram a comprar competência? Vocês começaram a comprar experiência? Eu acho que vocês estão melhorando nas oportunidades. Deixa eu contar um segredo. Eu falo uma coisa e 100 pessoas entendem 100 coisas diferentes. Porque as oportunidades que elas criaram determinam o nível de entendimento delas. Se eu pegar a Bíblia para um religioso, ele entende uma coisa. Se eu falar a Bíblia para um livro, ele entende outra coisa. Se eu falar a Bíblia para um ateu, ele entende outra coisa. Se eu falar a Bíblia para o diabo, é o único que acredita de todo o coração. Alguém pergunta por quê? Porque o diabo está lá, ele é personagem de quase toda a Bíblia. Ele sabe que Deus não falha no que ele fala. O diabo nunca viu Deus voltando atrás. O diabo, ele olha e fala, o que está escrito, então vai ser cumprido. O ateu fala, não, eu vou esforçar para falar que Deus não acredita. Porque imagina você para falar que alguém não acredita. A Terra tem 44 mil quilômetros de circunferência. Esses 44 mil quilômetros de circunferência é um negócio absurdo, para você entender. Pega o Brasil na vertical e multiplica por 10, é o tamanho da Terra. É grande, né? Alguém aqui já fez o Brasil inteiro ou não? Terrestre. De avião parece uma viagem para a Lua. Estou te falando. Você pega 4 mil quilômetros, você vai num aviãozinho pequeno, você vai pirar, é o fim do mundo. A distância de uma ponta do Brasil até a outra é maior
do que do Brasil até a África, em Cabo Verde. Pra você ter uma noção. A distância do Brasil é tão grande de uma ponta na outra que da ponta lá do Amapá até nos Estados Unidos é maior a do Brasil. É um absurdo o tamanho disso aqui. A gente é grande demais com a mentalidade pequena demais. Se a mentalidade do povo tivesse construído oportunidades com aquilo que Deus nos deu de oportunidade, que é a terra que a gente era a maior nação de todas. Só que aqui é o seguinte, como ninguém constrói oportunidade, o primeiro que construir vai apanhar. O primeiro que se levanta numa oportunidade é o primeiro que vai levar nas pernas. Se ele aguentar, aí você não aguenta, cai e fala, não, esse mundo é difícil. Eu não gosto de gente. Quem não gosta de gente está jogando fora uma oportunidade que Deus te deu. Amar e amar semelhança que Ele te deu. Quem não gosta de gente está assinando um atestado. Eu odeio a mim mesmo. Mas como é que eu vou confiar em gente que não é de confiança? Deus confiou em imagem e semelhança dele, isso é o suficiente. O resto é imaturidade. Eu sei que é triste, mas vocês queriam confiar em todo mundo, mas a metade da Bíblia, dos 30 e poucos mil versículos, fala o seguinte, está em Salmo 108, eu acho, ou 118, eu não sei, eu acho que é o Salmo 108. Na metade da Bíblia, exatamente, dividir capítulo para um lado e capítulo para o outro, metade da Bíblia está escrito, maldito o homem que confia no outro. 118, 9. Confia no Senhor. E os demais? O resto é problema de maturidade, é para gente que tem formação de caráter ainda, é gente que é nutrido só por lucro, é gente que morre de medo de ser criticado, é umas bobeiras que dá para superar, entende ou não? Você quer construir novas oportunidades ou não? Se você não soubesse a ler, um monte de oportunidade não dava para ter, certo? Eu lembro que eu precisei do diploma de direito, que eu tenho a formação de direito, se eu não tivesse esse diploma, eu não teria possibilidade de ingressar num quadro executivo do Grupo Brasil Telecom Oi. Por quê? Porque lá fala, para esta oportunidade precisa do diploma. Engraçado, única vez que eu usei meu diploma na vida. O diploma, quando alguém falou, quer concorrer ao cargo de executivo aqui no grupo, tem que ter 2º grau completo e faculdade completa. Aí eu tive que chegar com os 2 históricos para validar a minha entrada. Única vez que eu usei esse negócio. Aí você fala, o que é isso? Eu tinha todos os requisitos, mas se eu não tivesse passado pela oportunidade, que foi empeitar uma faculdade sem dinheiro, eu lembro até hoje de ir para um negócio sem a grana. E ligar para o meu pai, pai, me ajuda? Você sabe que não dá para ajudar. Mas a senhora me ajuda? Que é o contrário, eu sei que tem que ajudar. Desliguei os 2 telefones, meus amigos ricos, bora fazer essa faculdade. Eu, vixi. Vou lá fazer esse vestibular. Eu lembro, foi 60 conto. Fiz e eles falaram, parabéns, você passou. Eu falei, mas quanto tem que pagar? R$525. Eu lembro até hoje. Pegava meu salário com os descontos certinho do Vale Transporte e do Vale Alimentação e eu tinha uns R$525 na mão. Eu entregava assim, eu ficava um mês inteiro trabalhando de um lado da rodovia para pagar a faculdade do outro lado da rodovia. E eu falava, essa vida é ruim demais. O que eu vou fazer? Eu lembro, não é a riqueza que cria oportunidade, é o desconforto que cria oportunidade. É você se colocar em situações onde você vai ter que dar seus pulos. Tem gente que não tem filho porque fala, o mundo tá mal. Não, o mundo tá mal porque pessoas boas como você não estão se reproduzindo. Eu amo gente ruim falando, eu não quero ter filho. Eu falo, aleluia. Gente ruim não tem que reproduzir, mas agora os bons não querem reproduzir. Na hora que os lunáticos ficam falando, eu olho e falo, nossa, Deus te ouça. Porque uma pessoa sendo treinada por você é um caos nessa sociedade. É melhor que você converta seu coração para Deus e entenda a natureza que Ele colocou dentro de você. Porque se você não entender, você vai destruir mesmo. Agora, os bons falarem isso, para mim é um absurdo. Estava na faculdade e eu ficava com muita raiva. Eu tinha que ir de bicicleta para vender o Vale Transporte. Confesso que eu vendi o Vale Transporte. Para quê? Para completar a faculdade. Cheguei na faculdade e fiquei estudando. Ninguém me deu essa oportunidade. Eu olhava os playboys, eles nunca faziam os trabalhos, arrumavam enrosco. Eu não tinha nada para fazer. Eu fazia um monte de trabalho, a diária. Chegava no dia, trabalho antecipado eu vendia por 50, trabalho em cima da hora era 70. E nem tinha inteligência artificial para fazer os trabalhos. Eu que ficava escrevendo, fazendo um enrosco na minha vida lá, final de semana inteiro. Vendia cada final de semana, que os povos iam em festa. Os caras, faz aí, Marçal. 70 conto, e tem que ser pago no dinheiro. E o tanto que eu recebia, eu nunca esqueço, eu ganhava mais dinheiro vendendo trabalho do que trabalhando na Brasil Telecom um mês inteiro.
Aí eu fui comprar um carro, eu pensei, cara, como que eu vou pagar o carro? Vocês piram. Mesmo tendo um ecossistema multibilionário, eu continuo tendo a mesma cabeça até hoje, com simplicidade. Eu olho para as coisas e falo, essas coisas não vou carregar. Eu vou criar oportunidades para cada coisa dessa. Vou te explicar. Falei, como é que faz para comprar um carro? Se eu vendo Vale Transporte para ir de bicicleta, que era muito perto, a Oi, da Brasil Telecom, é minha casa. Eu fui lá e comprei o carro. Como é que eu vou pagar esse carro? Aí eu olhei as pessoas que andavam de van e pagava carona, eu vendi os espaços do carro. Aí, além de pagar a prestação, eu ganhava um dinheiro com o carro. A Mentoair era Mentocar na época. E lá vai eu com o meu golzinho, eu tenho ele até hoje. Golzinho 97, verde, abacate. E aí eu falava, nossa, cara, eu precisava comprar uma roda para esse carro. Só arrumando problema a vida inteira. Como é que eu vou comprar, mano? Não tem dinheiro, cara. O dinheiro que eu pego aqui é para fazer as coisas aqui, fazer os trabalhos e tal, pagar a prestação desse carro. Falei, mano, eu virei instrutor na Brasil Telecom. E eu falava, cara, por que vocês não aprendem? Aí vocês têm apostila? Não, não tem. Falei, vou fazer a apostila. Aí eu lembro de perder 2, 3 noites virado fazendo a apostila. Eu nunca esqueço, assim, ó, eu saí vendendo essa apostila, ganhei num atacado R$800. Eu criei a oportunidade de fazer transporte para os outros, para pagar meu carro. Eu criei a oportunidade. Aí você fala, tá vendo? Esse é o brasileiro que não desiste nunca. O brasileiro não é desse jeito. O brasileiro quer arrumar um negócio para pagar as contas que ele fez. Eu sou o contrário. Eu gosto de arrumar problema e sentir que não dá para resolver o problema e eu tenho que me virar para resolver o problema. Então, vamos contar as rendas. Eu tinha renda na Brasil Telecom, que era a pior de todas. Que eu tinha que ficar 220 horas para pegar um dinheiro para pagar a prestação da faculdade. Eu tinha a renda do carro, que eu levava os amigos, pagava e sobrava dinheiro, então eu nem gastava dinheiro com gasolina, porque eu conseguia tirar o dinheiro dessa frete escolar aí, dos amigos da faculdade. Do outro lado, na Brasil Telecom, eu vendia apostila. Então, fazia trabalho, vendia espaço no carro e fazia apostila. Eu comecei a olhar para o meu salário e falei, meu salário é ridículo. Aí eu comecei a criar essas oportunidades. A pergunta é, alguém criou isso para mim ou não? Eu que um dia fiquei me sentindo humilhado, chegando de bicicleta, assim, suado, eu tinha um cabelo até aqui, pesava 59 quilos. E eu chegava, eu nunca esqueço disso, na porta da sala de aula, meus alunos, vocês que às vezes não me conhecem do passado, eu acreditava do mesmo jeito que eu acredito na Bíblia, do jeito que eu vejo ela hoje. Só que antes eu não tinha um resultado. Eu falava, você vai prosperar. E os caras riam e falavam, mas nem eu sei, você chega de bicicleta. Eu lembro de chegar suadinho, assim, depois de almoçar, que eu saía da faculdade, ia para casa e ia pedalando. E meus alunos, tipo, 30 alunos esperando eu chegar, e eu suadinho, chegava. Aí eu lembro desse falando assim, aquelas hienas, sabe as hienas? Que ri o ano inteiro no reino animal, transa uma vez por mês, mas fica rindo todo dia. Sabe a hiena ou não? A hiena é um animal que transa uma vez por ano e ri todo dia. Eu não sei como que ela encontra a felicidade. E as hienas... O que é demônio? Você está falando? Que fique claro, não estou chamando os meus ex-alunos de demônio. Só os endemoniados. É porque eu tenho mais de 2 milhões de alunos. Eu estou falando daqueles lá da Brasil Telecom, que eu devo ter treinado, sei lá, umas 5 mil pessoas, porque eu dava treinamento de reciclagem também. Nada contra vocês, mas é para a história ficar mais bonita. É o seguinte, as hienas, elas riam e aquele suor caindo e elas falavam assim, o homem da prosperidade! Cara, aquilo é humilhante. Eu falava, eu vou sair daqui, eu vou dar a volta por cima. Eu chorava, acredita? Eu ia orar, falava, Deus, eu vou parar de falar desse negócio porque eu não tenho a riqueza, eu não vivo esse negócio. Então, eu vou parar imediatamente de ficar falando isso. Eu senti no meu coração assim, ó, você está chegando, não para. E qual que é o nosso problema? A gente não tem coragem de falar aquilo que a gente não vive, mas se Deus falou que nós somos isso, a gente já vive isso, só que a gente está atrapalhando isso que Ele criou para nós. Resumo. O que foi a criação de uma nova oportunidade? Um amigo me pediu dinheiro emprestado e falou, eu estou fazendo um show aqui. Eu falei, dinheiro emprestado? Rapaz, não empresta dinheiro para ninguém. Ele, então entra de sócio. Olhei o cartão de crédito, estourei o cartão de crédito para entrar de sócio num show. Cartão de crédito meu para estourar, R$2.500. Acabou o cartão de crédito. E a Carol, nós vamos quebrar. Calma, que aqui é trabalhador. Eu falo isso sempre. Enquanto tiver enxada, enquanto tiver capim, nós nunca vamos passar necessidade. E lá vai, eu estourei o cartão. Entrei por esse negócio de fazer show.
Aí o mundo acabou para mim. Eu fiquei militando ali uns 6 semanas fazendo um evento, entrei na última hora. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. A gente fez uns 300 mil reais. Eu olhei para aquele dinheiro, olhei para o tanto de tempo que eu tive que trabalhar para fazer um dinheiro desse. E falei, o que eu quero trabalhando para os outros, mano? O Rica Vírus me pegou. Construindo mais uma oportunidade. Você, eu vou contar a sua história. A sua, seu amigo falou, me empresta um dinheiro. Você emprestou, ele pôs no show virtual lá, ele perdeu o dinheiro, você se fudeu. Foi ou não foi? Na sua foi de jeito. Eu falei, eu não empresto dinheiro. E não empresto, tá? Você não acha um santo aqui, ninguém, eu tenho mais de 150 sócios, principalmente no mercado imobiliário. Ninguém pega dinheiro comigo porque eu não empresto. Agora, meu banco empresta, pode ir lá. Eu não empresto dinheiro. Meu sistema, minhas empresas, eu não empresto dinheiro para ninguém, nem para mim. Por que eu sou desse jeito? Eu coloquei na cabeça, se eu não sou instituição financeira, eu não vou fazer isso. Porque todo mundo tem história triste, sim ou não? Todo mundo tem amigo, sim ou não? Só que dinheiro é só toma de otário. Então você quer construir uma oportunidade diferente? Deixa de ser otário. Deixa para outra palestra. Amanhã, coloca a palestra amanhã. Deixar de ser otário. Falando sério, põe a palestra amanhã, deixar de ser otário. Vai dar certo. Deixar de ser otário. Como deixar de ser otário? Vou listar tudo que faz uma pessoa deixar de ser otária. O pessoal está na internet aqui. E aí, gente? E aí o que acontece? Eu lembro que eu fui entrar nisso, aí o show começou a virar, e eu fui e coloquei o dinheiro que eu falei, Carol, vamos estourar tudo agora, pegar todas as reservas e vamos colocar o dinheiro. Eu dobrei minha participação e eu ganhei um dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida. Quando eu saco esse dinheiro, quando termino o evento, eu olho pro dinheiro, engraçado, minha cabeça. Eu poderia só ficar mexendo com esses eventos. Eu parei, eu fiz 3 eventos, eu falei, eu não quero mais fazer. Porque eu aprendi coisas suficientes para não precisar mais fazer esse tipo de coisa. Eu lembro da minha mão ficar até preta aqui de ficar pondo flyer nos vidros dos carros. Eu ficava panfletando. Por quê? Porque eu não confiava nos caras que a gente pagava para panfletar. Eu não sabia essa potência do digital. Então a gente fazia lá 100 mil flyers, juntava 5 assim e distribuía na porta de faculdade, na porta de escola. Show, show, show. Rapaz, eu nunca vou esquecer. Quando a gente foi fazer o show, meu amigo tinha uma perspectiva de vender 6 mil ingressos. E a gente foi para um monte orar. E eles, todo mundo cristão, todo mundo cheio de fé. E aí eu falei, deixa eu orar. Deus, eu decreto, nós vamos vender 15 mil ingressos. Eu nunca esqueço da cara deles. Nós estávamos num monte orando. E aí eles falando assim, aí eles começaram a rir e falar, Márcio, você é engraçado demais, você acredita em cada coisa. Meu amigo, se tiver 5 mil ingressos, nós somos recordistas do planeta Terra. E eu falei, então cala a boca. Senhor, é 15 mil ingressos, 15 mil pessoas vão ser abençoadas, assim. Os caras calavam a boca. E eu falava, agora terminou a oração? Pega aí a caneta e o papel. Eu faço isso até hoje, tá? Se você quiser aprender. Eu fazia quando eu não tinha dinheiro e hoje tendo dinheiro. Funciona do mesmo jeito. Lista as 30 ações. Lista as 30 coisas que estão te pedindo. Lista as pessoas que podem te levar até lá. Para quem não pegou, lista o que você quer, lista o que te impede e lista as pessoas que podem te levar. Aí eu comecei, que ação que nós pode fazer? Que rádio nós vamos? Que não sei o quê, que eu era executivo, os moleques eram uns pangó, só mexia com o evento, não entendia nada de evento, eu peguei a estrutura que eu aprendi na Brasil Telecom, carreguei no evento, no dia do evento eu subo no palco, chego no sócio, e aí, vendeu quanto? Só meu braço aqui. Tinha 16 mil pessoas. E o sonzão tocando, pau quebrando, e gente ficando maluca, e eu falei... E aí, Deus ouviu a gente ou não? Deixa eu te contar um segredo. Deus já te abençoou. Só que você atrapalha demais. Você é um incompetente. Você é uma pessoa que desiste no meio do caminho. Engraçado é que se fosse o Pablo de hoje falando, coloca isso fácil. Enche o estádio com 30 mil pessoas em 10 dias. Mas naquele dia eu não era esse Pablo. Naquele dia eu só tinha uma coisa. Escrever essas 30 ações, o que impedia, que é coisa que eu aprendi em gestão, cara. Quando eu fui picado pelo Rica Vírus, eu falei, sabe o quê? Eu vou fazer mais um evento. Fiz o terceiro, os caras, agora nós vamos... Eu falei, eu não quero mais mexer com isso. Eu quero seguir outro caminho. Eu peguei dados suficientes naquilo e carreguei. Engraçado. As coisas que eu dominei no passado, hoje eu tenho aqui em Alphaville uns 10 auditórios desse.
Engraçado, eu não quis mexer no longo do período, mas eu construí tantas oportunidades que hoje eu faço milhões de reais com espaço de evento. Não estou falando com evento, não, estou falando só com espaço, locando os espaços um dos lugares mais valorizados do país. O que significa isso, Marçal? Foram competências que eu fui adquirindo, eu construí essas competências. E hoje para mim é simples. Eu vejo gente falando, nossa, isso aqui é difícil. Não, isso aí é simples de fazer. Então presta bem atenção. Eu comecei da minha história sem entender que nada é impossível, mas que você vive jogando as pequenas oportunidades que você constrói no lixo. Você joga, por exemplo, um talento humano de ficar 10 anos repetindo a mesma atividade, sendo que era para ficar 10 anos em progressão. Você fica num lugar por causa de um salário, sendo que você não está aprendendo mais nada. Você tinha que ter saído no primeiro ano, você está no 10º ano nesse lugar. Não faz sentido você estar aí, porque você parou de aprender, parou de crescer. Então não faz sentido. Por que você vai nos lugares? Eu fui para a Coreia do Norte. Confesso, fui arrastado. Carol, Coreia do Sul. Cheguei lá na Coreia do Sul, a Carol, você vai ficar tão alegre aqui. Aí eu, nossa, meu Deus, o que um dorama não fez na cabeça dela? Cheguei lá na Coreia do Sul, falei, mano, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu vou dar meu melhor. A Carol, ainda bem que ela não tá assistindo. Eu dei meu melhor, Carol, se alguém fizer um corte, eu te mandar aí. Eu falei, eu vou servir ela quer ir, então nós vamos. Aí saí da viagem da China, a galera continuou na viagem, foi pro muralha da China e a gente foi pra Coreia. Chegou na Coreia, eu falei, Deus, isso aqui não é dorama, tem um negócio sério aqui e eu tenho que acessar. Eu não venho de graça nos lugares. Sempre tem uma oportunidade que eu construí e eu quero ver. Aí começou. Aí eu fui no Palácio Imperial, a Carol me obrigou a vestir aquela roupa. Eu fui feliz. Espontânea vontade. E foi muito massa. Depois eu vi ali, foi muito massa. Na hora que ela falou, o povo vai falar que você está apropriando da cultura. Aí que eu fiquei doido. Aí eu mandei o recado para os esquerdistas. Aí para mim ficou animado ali naquela hora. Quando terminou, eu falei, Carol, tem uma coisa aqui nesse lugar que eu desejo esse lugar e não sei o que é. Aí eu lembrei que desde que eu era criança, eu li um livro de um cara chamado David Poyanchu. E ele é o cara que criou o sistema de igreja em célula no mundo, é o criador, o precursor disso. E ele modificou o povo coreano com o cristianismo. Esse cara virou uma potência. E desde criança eu queria conhecer esse cara. Eu já chorei muito lendo o livro dele, desde quando eu era criança. Só para vocês entenderem, quando eu era criança, com 9 anos de idade, eu já era comprometido com isso aí. E aí um dia eu desejei no meu coração, eu quero ir nesse lugar. E eu tô lá na Coreia, Palácio, Dorama, eu falei, não, você tá da hora, mas tem um trem aqui que eu tenho que achar. Quando eu vejo a cidade que eu tô, é a cidade onde fica a Yodo Full Church. Eu fiquei louco. Carol, nós vamos nessa igreja que eu tenho que ir lá. Chegou lá, a gente de viagem falou, não, tem o culto tal, você vai. Cheguei, igreja fechada, eu falei, não quero saber, eu vou entrar nesse trem mesmo fechado. Entrei, maluco. E ali eu tive uma das melhores experiências que eu já tive em toda a minha vida. O Senhor falou coisas absurdas para mim. E aí eu falo, não tem como uma experiência ser vazia, não tem como uma compra de oportunidade ser vazia. Sempre onde você está, Deus fala com você. Eu fui na China agora e o Senhor colocou uma indignação no meu coração. Faz uma feira para levantar todos os produtores do Brasil. Começa a valorizar esse povo. Aí o povo, e aí, o que você vai comprar? Eu compro muita coisa na China, mas veio uma revolta. Para de pagar pau para gringo. Levanta esse povo, valoriza essa produção. Eu saí da China com a minha missão, eu já anotei, falei, é isso que eu vou fazer. Eu fui para a Coreia, eu falei, Deus, como é que o Senhor mudou essa sociedade aqui? Porque isso aqui eu quero saber, porque parece impossível no Brasil. E aí, eu não sei se você sabe, os orientais são muito budistas, sabe disso, né? O cristianismo ultrapassou o budismo na Coreia do Sul. E em todo lugar onde tem ascensão do cristianismo e da palavra, não religioso, tá? Falando de religiosidade católica, você vai ver nada disso. Mas quando o povo se liberta, igual está lá em Gálatas 5, sobre a liberdade que Cristo te dá, essa nação prospera. E aí eu estava nesse lugar falando, Senhor, um dia, o Billy Graham foi lá na Inglaterra, ajoelhou no lugar onde o João Wesley orava e falou, arde outra vez, eu quero que o Senhor me dê essa energia que está nesse lugar. E foi muito chocante para mim, porque eu senti muito forte, e na hora que eu estava sentindo aquilo, eu olho para Carol, o cara tá chorando, e eu falo, não tem nada a ver com o dorama isso aqui, mano. Eu vim aqui buscar um negócio que eu procuro desde a minha infância. Aquele país, Coreia do Sul, foi um país que em 30 anos saiu de terceiro mundo para primeiro mundo. E eu surpreendi, fiquei apaixonado naquilo ali. A ascensão de um povo muda várias gerações.
A ascensão de um povo é a mudança de mentalidade de um povo. E eu queria te ajudar na sua mudança de mentalidade. Para de acreditar que alguém vai te ajudar. Você que vai ter que fazer. Pablo, eu estou esperando Deus mandar ajuda. Já sabe da história. Deus, manda ajuda que eu estou afogando. Aí para um barquinho. Deus, aí até para o navio. Aí você fala, Deus não veio, então eu vou morrer. Aí você encontra com Deus. Deus, por que Deus não foi? Eu parei o cara do barco. Parei o cara do... Até um navio. Não, mas eu estava esperando você. Pois é, mas eu vou agir na terra através das pessoas. Deus poderia ter perdoado a gente, certo? Só que ele deu a terra para os homens. Então ele mandou o seu filho, que é a legitimidade de alguém para resgatar algo na terra através de um homem. É por isso que Cristo veio em carne, como homem. É só você olhar para a natureza do negócio que você vai entender o código. Tem gente que acha assim, ai, Jesus foi tão bonzinho. Rapaz, Jesus suou gota de sangue falando, passa de mim esse cálice. Engraçado, ele não pediu essa oportunidade, mas Deus colocou isso nele. Mas um dia no Getsêmani, suando gota de sangue, Jesus falou o quê? Se possível for, passe de mim esse cálice. Só que ele, com a mentalidade de alguém que é do reino, o que ele falou? Mas seja feita a tua vontade. Então deixa eu te falar uma coisa, se Deus chamou para algo, pode chorar, pode até sair sangue pelos poros, mas lembra de terminar com a mentalidade de campeão. Jesus mostrou ali que era homem, 100% homem. O que ele falou? Se possível for, passe de mim esse cálice. Mas seja feito sua vontade. E é lindo o texto, que Deus não fala nada com ele. Aí alguém fala, então Deus não falou com ele. Falou, Deus quando está em silêncio é não. Se Deus falar no seu coração, você vai sentir uma clareza, você vai sentir um leve, um negócio que vai dar leveza no seu coração. Se ele não falar nada, o silêncio também é a resposta. Seu coração fecha. Sabe o que eu peço todo dia? Deus, tira de mim esse povo, tira lucro, tira o que o senhor quiser, mas não me deixa em 1 milímetro fora da direção daquilo que o senhor me chamou. Tem gente que está me ouvindo e está pensando assim, o Pablo está parecendo pastor. Era meu sonho ser pastor. Eu tive a oportunidade. Eu fiz teologia, eu fiquei 20 anos na mesma igreja, eu fui líder na igreja, e o senhor falou no meu coração, você não vai ser pastor. Eu falei, mas por quê? O ambiente é esse. Eu estou vendo aqui, eu estudei para isso, eu gosto de cuidar de gente. O senhor falou, eu te chamei para falar com outro povo, e não para o povo que já tem gente, falando que é pastores. Eu fiquei decepcionado com a perda de tempo, entre aspas. Né? Então para que eu fui fazer teologia? Então para que eu fiquei aqui? Eu estava te preparando para algo. Assuma aquilo que eu te chamei. Vocês entenderam, né? Eu tinha vontade de ser pastor. E o Senhor falou no meu coração, não vai. Um dia eu ouvi uma reportagem da UOL que eu concordei 100%. Eles estudaram a minha vida inteira e falou, o Pablo é um fracassado. Estudou direito para ser advogado, não passou no AB. Fez teologia, não virou pastor. Ficou 8 anos na companhia e não virou presidente igual ele queria. É um fracassado. Eu li aquilo, eu chorei junto com o jornalista. E ele de raiva e eu de amor, olhando e falando, cara, você descobriu a fórmula do sucesso. Meu pai falava isso pra mim, você não para com nada. Eu lembro do dia que eu falei, eu vou sair da Brasil Telecom, meu pai, você é louco! Ele ia me visitar lá na porta da empresa, e o povo ficava me cumprimentando, e ele falava, por favor, vira deputado, você ganha, vira deputado. E eu lembro de falar pra ele, esse não é meu chamado. Eu não vou fazer isso, eu não nasci pra isso. Aí ele me ouve, você ganha. Vai, eu lembro dele falar isso, é coisa da cabeça dele. Ele falava, você é bonito, você sabe falar, você vai ganhar. E eu falava pro meu pai assim, pai, eu não fui chamado para isso. E o dia que meu pai descobre na televisão que era candidato a presidente do Brasil, pelo William Bonner, não contei para ele. Ele me ligou, minha mãe me ligou, eu vi o William Bonner falando que você tem aqui 1% em 2022. Eu falei, o que tem? Você vai contar para ninguém? Ah, mas acabou de contar, tá todo mundo sabendo. Meu pai ficou revoltado. Você não era o cara que falou que não tinha o chamado? Não, eu não sabia que esse era o chamado. É diferente. Eu não tinha maturidade. Eu não ia fazer porque eu sou bonito, porque não sei o quê. E entre nós, eu sei que eu não sou bonito, eu sou despiorado. Foi a prosperidade que me despiorou. E pode acreditar, se eu não tivesse resultado, você ia me ver de outro jeito. É um negócio que não é beleza. É autoridade com resultado. Aí mistura, aí bate aqui um secador que eu mesmo faço no meu cabelo. Põe uns dentinhos, puxa a orelha para trás, aí faz uns botox, fica top. Prospera, que depois não acha caro.
que eu quero que você entenda é o seguinte: são as atitudes que criam as oportunidades. Eu adoro ouvir, né? Até quando eu contava, eu já li um pouco mais de 1000 livros. E confesso, eu queria ter a mesma sede de ler igual eu tinha no passado. Meu ano que eu li mais livros foi 2006, 86 livros. Esse é meu recorde em um ano. Marcelo, mas dá para ler 200? Dá, cara. Só que você não pode ter nenhum parente, nenhum cachorro, nem mãe, nem ninguém para ler 200 livros. Porque com 86 eu não dei atenção para ninguém. Eu queria ler daquele tanto, só que o problema é que o recorde que eu bati em um ano é o que eu quase publiquei de livros até agora. Já publiquei 80 livros. E aí você fala, é engraçado, vocês podem falar mal de mim do que vocês quiserem, mas eu não tenho uma questão de plágio, não copio ninguém. Eu olho para a natureza e vejo do meu jeito. Uma experiência minha vira um livro. Um problema meu vira outro livro. Um sucesso meu vira outro livro. Um fracasso vira outro livro. Tem um livro que eu adoro, chama Desgraça em Glória. Eu fiz em 8 horas. O cara começou a me perseguir, eu falei, o que eu posso fazer com a perseguição desse cara? Vou criar um livro. E aí, além do livro, bolei um curso. Ganhei R$1 milhão numa difamação que um cara fez contra mim. Um dia o UOL escreveu, a UOL me ama. Eu vou comprar vocês 1 hora, já vai preparando aí. A técnica para comprar, né? Não melhora, piora, que eu só compro coisa para baixo. Então, como vocês é ruim, 1 hora vai cair no meu colo. O que acontece? Eu lembro de eles estudarem minha vida lá e mandaram um relatório. Você quer contestar alguma coisa? Não, cara, solta aí. Aí soltaram. Marçal, manipulador ou influenciador de milhões? Só para me fuder, sabe? Assim, falando um monte de coisa. Aí eu peguei o Instagram, nunca esqueço. Eu olho pro negócio e falo, vamos transformar isso aqui em dinheiro. Gravei um vídeo e falei, olha aqui, ó, essa reportagem aqui, eu vou fazer isso aqui virar 1 milhão em 24 horas. Acabei errando a previsão, fiz 2,5 milhões. E com a reportagem, só mostrando a reportagem, criando um funil e tudo. Resumo, você só vai cair no seu caminho se você desistir daquilo que Deus colocou em você ou se você parar de ter as atitudes que geram as oportunidades. Por exemplo, você teve a atitude de vir aqui, você pode mudar para sempre, pode me odiar para sempre. Você pode olhar para mim com o olhar de gente que é mesquinha e pensar, Marcelo quer me vender alguma coisa. Eu não quero vender alguma coisa. Posso ser honesto com vocês? Vocês aceitam ou não? É vocês que precisam. Eu vou vender de qualquer jeito para alguém. De carro a avião. Estou vendendo avião para um cara, um helicóptero para outro cara. É normal. Quem entende de negócio vende o tempo inteiro. Pior parte de todas, vocês vão dormir ruim depois de agora. Eu vendo dormindo. O que tem de e-commerce vendendo a noite inteira é absurdo. E o pior de tudo, se o e-commerce não estiver vendendo, eu estou em 10 países, com 10 empresas em 10 países diferentes. No fuso horário vende toda hora. Não deve ter um segundo sem venda um ecossistema desse tamanho. Um ecossistema planetário, não faz sentido, está vendendo o tempo inteiro, qualquer coisa, em qualquer lugar. Absurdo, né? Eu sei que você vai dormir ruim agora. Você achou que eu estava querendo, eu não estou, isso vai acontecer sozinho. Por quê? Porque geramos valor para isso. Tivemos atitudes para fazer isso. Por isso que nós temos a oportunidade de dormir vendendo, tendo pesadelo vendendo, tendo sonho vendendo, acordando e vendendo. Como é que foi essa oportunidade, por exemplo, de e-commerce? Eu lembro, em 2013, estudei, paguei uma empresa, xinguei o cara, falei que ele tomou meu dinheiro, eu falei. Porque o resultado não deu certo e eu culpei o cara. Só que eu não esperei a fase de maturação, eu ocupei o cara ficou com muita raiva e eu abandonei o e-commerce. Depois de 3 anos eu volto com a potência e vende milhões por mês. E tem um monte de e-commerce vendendo sem parar. Aí agora vem a bendita inteligência artificial. Aí vende sem parar. Aí você fala, o que é isso? Criação de oportunidade. Eu tive uma atitude esses dias. Estava na reunião com os meus sócios, a gente se encontra toda semana. Toda semana, todo mundo aparece lá. A gente se encontra por meia hora. Aí eu abro a planilha, eles mostram o que conseguiram fazer algo de extraordinário na semana, o que eles precisam de ajuda. Eu fico lendo a planilha, mesmo quando eu não estou falando, fico lendo a planilha, falar, eu vou mandar mensagem para você aqui, tá? A gente liga aqui, a gente se ajuda. Aí alguém falou, inteligência artificial. Eu falei, cara, chega. Monta um evento aí semana que vem que eu quero receber gente de inteligência artificial. Puf, minha cabeça explodiu. Eu fui vendo gente mostrando as coisas, eu vou sair do evento, eu vou virar sócio de 3. As ideias foram umas 12 ou 13 ideias absurdas que estão remodelando o nosso negócio. Eu fiz um evento porque eu tenho um problema chamado, repete assim comigo, atitude. Cara, eu não dou conta de ver um negócio e não ter atitude.
Eu tô num lugar, eu vejo um papel no chão, mano. A atitude para mim é questão de honra. Eu cato o papel. Use um banheiro depois de mim. Pode sentar no vaso que eu limpei ele, certeza absoluta. Meu pai me ensinou a fazer isso. Eu entro no banheiro, eu limpo para usar e depois limpo na hora de sair. Pode sentar, pode ir atrás, assim, no aeroporto, onde for. O banheiro que eu usar, você pode sentar com a bunda lá que eu limpei ele. Tá limpo. Aí você fala por quê? Isso é gente de atitude, cara. Gente que não é de atitude, olha, tava sujo, então vai ficar sujo. Cara, não interessa se não fizer, eu vou fazer. Gente de atitude vai na casa dos outros só para pôr pressão na alma dos outros. Lava a vasilha só para todo mundo ficar louco. Você sabe que você vale mais se você lava a vasilha, sim ou não? Lava, mas não pode lavar todo dia na sua casa. Aí você vai valer menos. Você está falando que eu estou valendo menos? Eu sou dona de casa? É para a senhora entender o seguinte. Cresça para pagar outra pessoa para lavar. Até essa pessoa entender que não precisa lavar mais. É só isso. Eu não estou querendo ofender ninguém. Minha mãe foi faxineira a vida inteira. Maior respeito por quem lava o chão, faz tudo. Mas pega um caso de uma funcionária aqui que limpava o chão, ficava ouvindo demais as palestras e foi fazer o livro dela e foi abrir a empresa dela. A outra tia que ficava aqui limpando o chão, ela que vende as marmitas, virou fornecedora, porque ela falou, eu não vou nunca mais trabalhar para os outros. Mal sabe ela que antes ela trabalhava só para mim, agora ela vende marmita para centenas. Para quem não sabe, o segredo não é deixar de trabalhar para um para não trabalhar para ninguém, é deixar de trabalhar para um para trabalhar para milhões. Quanto mais pessoas você trabalha, mais próspero você é. Você pegou o código ou não? Por isso tem que criar as oportunidades. O mordomo da minha casa foi para viagem comigo, nunca tinha viajado, já voltou e já ficou doido. Sumiu. Quer seguir a vida dele e falou, não vou responder o Marçal porque senão ele vai convencer eu a ficar. Eu não, eu só queria saber o que foi. O cara vazou, mano. Ele ficou pescando lá com a minha vara. Aí ele falou, cara, isso aqui não existe, essa vida que eu quero, eu vou atrás do meu sonho. Eu falei, calma, é a primeira viagem, deixa eu te levar em 10 primeiro. O cara vazou, mano. Depois de vários dias que eu descobri o que aconteceu, ele falou, eu não posso falar pro Marçal, porque ele vai convencer e eu vou ter que trabalhar para ele ainda. Pelo contrário, meu sonho é ver gente prosperando. Você vê meu segurança particular aqui, marcou o evento dele. Tem sócio meu que tem medo de locar um auditório. Meu segurança! Dia 3/5, ele me ensinou. O cara criou um método, o cara foi lá, criou o evento dele, fez coisa que gente tem medo de fazer, que é locar um auditório. E ele fica o dia inteiro. Eu às vezes fico preocupado com a segurança ali, eu tenho que ajudar ele. Tem um cara ali, espera aí que eu estou vendendo o ticket aqui, tá entrando. É complicado esse negócio. Mas a minha alegria de ver, cara, de ver a pessoa prosperando é absurda. Hoje eu estava falando com a pessoa, não, então a gente tem que fazer... Moço, até meu segurança tem evento. Tô lá mexendo com o novo mordomo lá em casa, e ele, como é que é esse trem de internet? Eu tô com 250 seguidores. Aí eu olho e falo, mais um que quer ir embora. Vamos ficar mais uma semana sem conversar. Aí eu falo, mano, é o seguinte, você tem que fazer isso. Eu não dou conta, cara, meu sonho, eu vim para libertar um povo. O povo não entende. Mas tem que comprar o produto? Não, faz sozinho, cara. Faz sozinho. Não compra o produto da LG, faz a sua própria televisão. Você não é orgulhoso? Não compra o celular da Apple, não. Queria você, o próprio celular, ué. Não compra nada de ninguém, não. Não compra o carro da Volkswagen, não. Faz seu próprio carro, é fácil fazer. São 5.000 componentes um carro básico. Um carro de luxo tem 56.000 componentes, faz você o próprio carro, não compra nada de ninguém. Vai lá aprender a mexer com refinaria, com extração de petróleo, precisa fazer um mouse. Ou compra um mouse de R$10 no Carrefour, ou então você gasta 1 milhão de anos para você sozinho fazer um mouse. Para quem não sabe, não existe ser humano na Terra que consegue fabricar um mouse. Como que você tem um mouse a R$10? Porque mais de 1.000 pessoas em 1.000 anos estudaram para chegar na conclusão do que é sistema integrado, do que é circuito integrado, do que é computação, do que é algoritmo, do que é refinamento de petróleo, do que é perfuração, para chegar no mouse. Não compre nada de ninguém, faça você mesmo. Ou seja, você não vai fazer porra nenhuma. Você entende que quando você fala que não vai comprar, você não está querendo pegar já montado o negócio, está querendo ser uma pessoa que vai ficar por 1.000 anos fazendo negócio. Compre o mais rápido que você puder. Sabe o quê? Experiência. Marçal, fala a verdade para nós. Se você pudesse vender experiência ou curso, você venderia o que para nós? Experiência. Vale mais que o curso.
Marçal, experiência de ir nos lugares ou tá perto de alguém que tem a mentalidade? Tá perto de alguém que tem a mentalidade, porque vai parecer mais simples pra você. Aí seu cérebro fala, tá bom, vou deixar. Alô, sabe como é que faz? Deixa eu te ensinar um código mental. Se seu cérebro achar simples, ele faz. Se ele não achar, ele não vai dar chance pra você, ele não vai fazer. Aonde está o segredo de tudo que eu estou te falando? Construa suas próprias oportunidades. E se alguém te atrapalhar no caminho, continue construindo. Quando eu entendi que investir em gente é investir na bolsa de valor eterna, eu comecei a investir muito cedo. Eu servi tanta gente que não me dava retorno. Engraçado. Hoje as pessoas dão retorno, porque o mundo dá um giro, sabe? Giro em torno dele mesmo e giro em torno do sol. Chega uma hora que devolve energia. Não tem como. Eu nunca esqueço um dia estar voando do lado do piloto, que era amigo meu de trabalho. Nós dois éramos supervisor de treinamento na Brasil Telecom, e ele voando, feliz. E eu lembro dele, cara, vendendo carro, vendendo a janta para pagar a aula de pilotagem dele. Inclusive, ele quase fez eu virar piloto nessa época. A gente ganhava lá R$ 1.600. Eu lembro até hoje da sensação que foi um dia, ele pilotando, eu de copiloto, no meu avião, ele era o piloto, né? Aí ele olhou e falou, aquele dia que você fez a minha mudança, sem ter necessidade nenhuma da sua parte, sem querer nada em troca, aquilo mexeu com o meu coração. Eu quero te agradecer. A gente voando, ele falando isso. Aquilo mexeu tanto comigo que eu fiquei pensando, cara, será quantas pessoas que eu já fiz depósitos energéticos na vida dessas pessoas? Eu lembro do tanto de gente que eu já servi sem querer nada. E continuo do mesmo jeito. Para quem não sabe, todo esforço que eu faço nas redes, 99% das pessoas nunca vão comprar nada. Só que 100% delas enchem o saco. Eu não sei explicar qual o motivo. Fique com de graça, cara. Lembra daquilo que eu te falei sobre o mouse. Você não quer comprar, é porque seu cérebro não quer que você mude. Você não quer ir para os lugares por causa disso. Eu estou te falando, fique em paz. Não compre, faça você mesmo. Ouvir bilionários fez eu virar bilionário, cara. Mas foi só ouvir? Foi viver, foi editar as histórias, foi frequentar os lugares, foi comprar os hábitos, foi comprar as competências. Foi agir como os caras. E aí que tá o segredo. Quando eu descobri isso, eu falei, putz, mano, não é possível. Quando a minha mentalidade quer voltar a ser mesquinha, eu falo, né, aqui que joga não. Quem tem essa mentalidade joga nesse lugar aqui, joga aqui. Hoje eu tava falando com um parceiraço, e eu falei, eu tô suspeitando que um monte de gente vai parar de fazer isso no mercado. É hora de fazer isso no mercado. Aí ele olhou para mim e falou, eu também tô pensando a mesma coisa. Eu falei, foi igual na pandemia, vai ser desse jeito. Por que eu começo a suspeitar isso? Porque eu vejo o comportamento de histeria é coletivizado, pobreza é coletivizada, riqueza é individual. Você quer ver uma família toda pobre, é coletivizada. Aí por que numa família com 4, 5 filhos, só um levanta com riqueza? Porque é individual. Já sai todo mundo com carimbo da pobreza de qualquer família. E o que rompe a coletividade, vive a individualidade, que é diferente do individualismo. Individualismo é pensar só em você. Individualidade é a partir do princípio que Deus te deu uma identidade, você não é um produto de série, você é único para ele. Isso é individualidade, tá? Tem gente que não entende esse recado. Individualismo é eu no meu mundo e foda-se você. Individualidade é partindo que eu sou único. Fala todo mundo assim, eu não sou raro. Pode falar. Eu sou único. O que significa isso? Que Deus não é um industriário, não me fez em série, e ele me colocou aqui porque tem algo único que ele colocou dentro de mim. Tem a teoria do descarte, né? Tem gente que acha que é descartável. No meu percurso, várias pessoas que não estão comigo, no meio do percurso, falaram, você está me jogando fora, você me usou. Eu te usei? Mas peraí, pelo que você fez, você combinou o quê? Você me paga um salário. Então eu te paguei, estou te devendo? Não, então segue seu caminho. Véio. O cara é sócio. Eu que te ajudei a construir. Se não fosse eu já ouvi isso umas 3 vezes. Eu adoro. Eu fico esperando a pessoa falar. Se não fosse eu, você nunca estaria aí. Eu falo, é Deus que está falando na sua boca? Só Deus pode falar isso. Não, você é ingrato, Marçal, porque você está aí por minha causa. Engraçado que eu estou aqui, que é numa posição melhor que a sua, e você não chega aqui, cara. O que foi? Faz o seguinte, foi você que me pôs nisso? Foi. Quanto tempo que você quer que eu vou te patrocinar para você chegar no mesmo lugar que eu estou? Tempo e quanto você quer de recurso? Eu te banco. Nunca ninguém deu conta de responder essa pergunta. Tem um amigo meu, só dá uma olhadinha nele aqui, não vou falar o nome. Ele me ligou um dia me cobrando. Você só é esse Pablo Marçal porque você subiu no meu palco.
Sério? Sério. Então tá. Quem mais subiu no seu palco que queria ser igual eu? Ele foi você. Eu falei, então peraí, você não tem 2 para provar a sua teoria. E pelo que eu sei, 200 subiram no seu palco. Eu não vou falar quem, mas é da família. Se eu não tivesse orado por você, você não estaria aí. Eu falei, por que você não orou para os outros? Só para mim. Nem suspeita quem era. Aí a pessoa, não, é que a oração... Eu falei, orou mais por mim, então. Deixa eu te explicar uma coisa. A atitude vence qualquer coisa, qualquer crença, qualquer fala, qualquer loucura. Deixa eu dar um conselho para você. Descobre sua identidade o mais rápido. Anota essas 3 coisas que você tem que descobrir. Sua identidade, seus bloqueios e seu propósito. Se você der conta de descobrir essas 3 coisas, vai explodir mais rápido do que uma panela de pressão. Marcelo, como é que faz isso? Sendo honesto, vocês que não gostam de comprar nada, é de graça. Para comprar a identidade, Gênesis 1:26, lê, pratica até virar verdade dentro de você. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, domine ele sobre os animais do céu, da terra e da água. E que toda a terra se sujeite a ele, que ele seja próspero em todos os seus caminhos, multiplique e encher a terra. Ponto final. É isso. Isso é a identidade. A identidade é ser imagem e semelhança do Criador. Quiser adentrar um pouco mais, é ser o leão da tribo de Judá. E dentro do quarto você é uma ovelha, perante o Senhor, fora você morde. Você é um leão da tribo de Judá. Acabou. Mas quais são os meus bloqueios? Aquilo que pessoas que tiveram autoridade sobre você na sua infância exerceram contra você, gerou um mini trauma, seu cérebro, para não deixar você entrar nesse tipo de situação, é uma prova de amor dele, ele retém você toda vez que você parece que vai entrar na mesma situação. Todo mundo tem bloqueio. Eu já consegui desbloquear, contado, mais de 62 coisas do meu cérebro. Eu não lembro de como eu era como pessoa. Porque de hábito que eu mudei foi mais de 50, de linha de pensamento, de competência, de habilidade, de ambiência. Eu mudei tudo, então eu não consigo lembrar. Quando eu falo, mas como que eu pensava nessa época? Não tem como. Eu lembro das histórias, mas do jeito que eu pensava, eu não lembro disso. É um negócio que é transformacional. Tem 3 quadros. Melhora, mudança e transformação. Quando você passou uma transformação, não tem como você lembrar. Você não lembra. É meio que apaga mesmo a sua cabeça. Assim. Você vive uma metanoia. Metanoia no grego significa mudança de mente. Que na tradução é mudança de rota. Quando você muda a mente, você vira a rota e você vai embora por aquilo ali. Por exemplo, se alguém oferecer mais dinheiro para mim para trabalhar para qualquer companhia ou para qualquer governo, mesmo que seja muito mais dinheiro do que eu faço, para trabalhar para a pessoa, para tomar meu tempo, nunca mais. Ou seja, quando você é transformado, você não admite nem ganhando muito mais. Significa o quê? Uma pessoa que melhora, ela volta atrás. Uma pessoa que muda, ela volta atrás. Uma pessoa que transforma, não. Eu te provo na natureza. Quando o neném nasce, ele faz um processo de transformação. Ele desconecta da mãe, que é a nave, e ele não é mais um com a mãe. Apesar dele criar uma confusão mental até 6 meses de idade, achando que é a mãe, depois disso ele desconectou. É o processo mental mesmo. Almático ali, né? De achar, peraí, mas eu não estou mais na nave. Aí aquela coisa de querer chorar, cadê minha comida, cadê aquilo? É lindo essa fase. Mas se a mãe e o neném chegar num acordo, não, vamos viver juntos para sempre, e tentar pôr o neném de volta, mata a mãe e o neném, não tem volta. Fala todo mundo assim, ó, transformação, não tem volta. Primeira coisa que tem que saber, mudança e melhora tem volta, sempre. Sempre que a pessoa muda, ela pode voltar. Eu amo dar esse exemplo, porque é inesquecível. É só lembrar do cocô. Cocô que melhora, bate um perfume, passa um pouquinho, ele tá cheirando o perfume. Bate um ventinho daqui e dali, volta a ser o cocô. Ou seja, melhora e desmelhora. Ou piora. Depois, e o cocô que mudou de vida? Cocô era pisoteado, todo mundo pisava nele. Aí pegou uma pá, pôs aqui em cima. Cocô mudou agora. Agora ele está reinando no alto. Está fedendo, vai perto do nariz, só isso. O processo de mudança é só você pegar, quer reposicionamento geográfico, só você mudar de volta. Agora a transformação do cocô, você fica doido esperando, mas como? Só jogar numa plantação. Lá na escola dos nossos filhos, na Marshalls, que significa autoridades. A gente está treinando gente para vestibular lá, não. Está treinando gente para governar o país. No empresariado, na influência, na política, em tudo. Menos de vestibular. Mas por quê? O que você tem contra? Nada, os empregos que vocês estão estudando não vai existir mais. Vocês estão estudando lá para quê? Por que seus filhos estão estudando num lugar que 300 profissões vão deixar de existir nos próximos 10 anos? Vocês é maluco? Tá tudo bem. Aí o que acontece? Eu tô lá, aí a Bela, papai, o cavalo fez cocô. Lá tem 2 cavalos na escola.
Aí eu peguei com a mão o cocô, ela eca. Eca não, mano. Vamos transformar a vida do cocô. Peguei numa plantinha, cocô assim, molhadinho. Ela, que é isso? Esterco. Repete comigo, bosta vira esterco. Não tenha nojo. Porque o cocô humano pode ser colocado numa usina e gerar energia para a própria casa. O gás que você compra, não precisaria comprar se você tivesse um conversor de cocô. Ele pode virar esterco, ele pode virar gás. Sabe disso ou não? Você é autossustentável até na bosta que você faz. Pegaram o código? Até na bosta que você faz. Significa que até a merda que você faz dá pra mudar a vida de alguém, cara. É só transformar aquilo. Tira o fedor daquilo e põe o esterco naquilo. Aí a Bela ficou encantada. Aí ficou todo mundo assim, mas gente, que indelicadeza com a criança. Criança da selva. A Bela é da selva. Da natureza. É isso que está acontecendo. Fala assim, a partir de hoje, as minhas atitudes vão criar as oportunidades. Não existe oportunidade da teoria, não existe oportunidade no mundo imaginário, existe oportunidade no mundo tracionado, físico, atitudinal. Tem que fazer. Aí se fizer ideia errado, já está mais perto do que quem não começou. Eu nunca esqueço da minha frase quando eu terminei o Ultraman de 452 quilômetros. Os americanos, fala, porque a prova tinha 14 pessoas, só atravessaram 4. A gente quer te ouvir, brasileiro. Aí eu criei uma frase bonita. Antes de começar parece uma loucura, mas depois de atravessar a linha de chegada é só mais uma história. Aí eles adoram essas frases de efeito. Eu que criei essa frase. Criei, não. Alguém deve ter falado dela em 1884, em algum lugar na França. Antes de começar aquela loucura, eu pensei, mano, esse trem é trem de maluco. E eu achando caso, motivo, lógica para eu mexer com aquela prova, eu falei, cara, tem chance de eu morrer numa prova dessa, não é possível que eu vou ser um burro desse. Aí do lado da placa, alligators, não entre na água. 8 quilômetros de nada num lago com um jacaré. Eu falei, o jacaré, não, eles não estão com fome hoje não. Aí dois caras de canoa olhavam, dois caras de canoa, rema, água gelada, muita gente gritando, não dá para pedir socorro. Todo o cálculo para mim dava errado. Engraçado, eu fui para uma prova que eu nunca fiz aquela distância. O máximo que eu tinha nadado era 3,8 km na prova do Ironman. Olhei e falei, rapaz, só entre nós aqui, você não precisa falar nos stories não. Você dá conta de nadar 8 km? Eu falei, eu não sei, eu dou conta de nadar 1 km de cada vez. Eu não consegui achar lógica naquilo. Mas eu falei, eu entrei, toquei com todo mundo, agora vou ter que ir. Eu falei, Deus, eu não sei por que eu estou fazendo isso, me ajuda. Ele colocou algo no meu coração, que eu tinha que vencer. E essas provas de endurance, de resistência, é lugar de se abandonar coisas. E eu lembro que eu dei 12 voltas nesse lago, e eu dei uma volta para cada discípulo de Jesus. Quando chegou na vez de Judas, foi a pior parte de todas. Nadar para traidor é a pior coisa que existe. E eu quase não terminava. E não acabava essa volta. Quando eu começo a fazer aquilo, eu coloquei algo no meu coração. Eu preciso desenhar aqui para eu suportar a pressão desse negócio. Aí eles tocaram o hino americano, a bandeira, um monte de gente chorando. Eu acho que era de desespero. E eu olhando a bandeira americana, aí eu falei, isso aqui é uma guerra. Porque a bandeira americana para mim remete guerra. Isso aqui é uma guerra, os caras estão tocando e nós vamos ter que ir agora com a marinha para dentro d'água. Depois nós vamos montar nas bicicletas com a cavalaria. E depois nós vamos ter que sair na infantaria a pé. E eu falei, eu não estou nem aí para a guerra, eu vou ganhar uma batalha de cada vez. Aí eu instalei na minha cabeça o como fazer. Chamei os meninos que estavam comigo e falei, é o seguinte, coloca o drive na cabeça. É só vencer uma batalha que dura 1 hora. Leva 36 batalhas para terminar o Ultraman. 36 horas correndo, pedalando e não sei o quê. Só que foca em 1 hora. Aí o Nésio que pega os códigos mais rápido todo mundo. Eu entendi. Só ficar focado em 1 hora. É 1 hora. E vai. Aquela hora não passa. Sol sobe, sol desce, a lua sobe, sol de volta, e aquele trem vai e volta. Eu só pus uma coisa no meu coração. Eu vou continuar tendo a atitude de atravessar a linha. Resumindo. Quase ninguém atravessou a linha de chegada, 2 foi para UTI, uma pessoa ficou 5 dias ou 4 na UTI. Hipotermia, quase morreu, trem de doido da prova. Eu pus a minha cabeça.
Só mais uma hora, só mais uma hora, só mais uma hora. Até chegar 35 horas e 17 minutos. Quando eu atravesso a linha de chegada, é a melhor sensação que existe no mundo. Eu atravessei a linha de chegada, tinha alguém que estava lá, aqui, desse auditório? Ei, mas esse trem de... Você estava lá, né? Você viu o jeito que eu fiquei depois que eu atravessei a linha? Você estava lá na hora ou não? Na chegada, né? Você estava durante a prova. Cara, quando eu atravessei a linha de chegada, eu fiquei numa raiva. Porque eu tinha energia para fazer umas 10 provas daquela. E parecia que eu ia morrer. Mas na hora que atravessa a linha, assim, ó, tchup! Aí eu andando normal, os caras me deu churrasco. Andando, assim, eu não fiquei com aqueles caras que assim. Andando. Mas você tá andando? Tô andando. Aí passou aquele peso daquela loucura. Fui assistir aquela luta do Popó que durou 36 segundos com o Bambam depois. Aí eu... Por que a gente é tão fraco na vida? Posso falar uma coisa pra vocês? Qualquer um aqui dá conta. Só que você não tem história para aguentar. Você dá conta. Mas você não tem os inputs. São os drivers mentais. Você não tem os motivos. Eu escrevi 21 motivos para suportar aquela merda. Eu vou pôr uma prova agora que é mais pesada que ela. É uma prova no deserto conhecida como a Corrida da Morte. Eu tô animado. Porque tem que correr pisando na linha que é pintada no asfalto, lá em Nevada. No deserto, praticamente. E chama a Corrida da Morte, que de vez em quando morrem as pessoas na prova. E aí, se você pisar fora, começa a derreter o tênis. Aí você tem que pisar bem na linha, ficar focado na linha, porque o calor é muito e não pode ficar com a equipe ajudando. É por isso que é a Corrida da Morte. O cara mais brabo que eu conheço chegou em segundo na prova. Eu tô doidinho contando. Inclusive, eles têm que me validar, né? Você faz inscrição, mesmo sendo Ultraman, eles têm que ver se aceita seu espírito lá. Que o seu corpo talvez fica pelo caminho. O que acontece? Por que eu fico doido nessas coisas? Porque essas coisas elevam a frequência do cérebro. Bater R$1 milhão eleva a sua frequência. Vocês sabem disso ou não? Bater 10 sobe muito mais. E bater 100? E bater bi? Tudo que você faz, tudo que você tem de resultado aumenta a sua autoeficácia. Então a sugestão que eu dou para vocês, não espere a oportunidade de mais ninguém. Ninguém vai te dar. E se te der é sorte, ou bônus, ou milagre. Mas se você não acredita nessas três coisas, em todas elas. Em milagre, em bônus e sorte. E tem na Bíblia sorte de bênçãos. Eu acredito 100%, só que não trabalho para nenhuma. Que eu já sou um milagre, eu sou uma sorte lá em casa. Eu não fico indo atrás disso. Eu vou atrás daquilo que Deus me chamou. Se aparecer no caminho, ótimo. Trabalha como se não existisse. E agradeça a Deus quando acontecer. Seja sempre grato. Mas tem gente aqui que não sai de casa esperando um milagre. Fala todo mundo assim, eu sou um milagre. Quem aqui, humildemente, já pediu para Deus assim, Deus me dá um sinal? Quem que já pediu? Levanta a mão. Então, fica com a mão assim, faz assim. Fala assim, eu sou o sinal que eu estou pedindo. Aí é Deus que está te falando. Tipo, você é meu sinal. Vai lá. Poxa, mas você não entendeu isso até agora. Olha você em oração. Deus, me dá um sinal. Ah, até que enfim você me chamou. Vai lá, pode ir. E aonde? Você é meu sinal, pode ir. É como se fosse um sinal mesmo de transmissão do celular. Você pode ir que eu vou mandar lá o rolê todo para todo mundo. Vai. Não, se essa pessoa aqui... Tem gente aqui agora que fala assim, se o Marcelo deixar o microfone cair, aí eu jogo aqui. Aí você me quebra, mano. Eu não vou jogar o microfone no chão. A não ser que você tenha um trem tão poderoso com Deus que ele vai acelerar meu cardio e vai fazer igual eu quebrei um relógio de R$1 milhão um dia. Eu não deixaria de quebrar o microfone porque ele é importante demais, não. Acho que vale 12 mil com a base. Eu já quebrei, foi um relógio de R$1 milhão no meu EDP. Porque o Senhor disparou no meu coração e falou assim, eu vou te levar para um novo tempo, quebra isso aí no seu braço. Aí alguém vai sair lá na Folha de São Paulo, Marçal quebra falando que Deus mandou quebrar um relógio de R$1 milhão. Aí vai ver os Judas que davam as mesmas ideias. Qual que era a ideia do Judas? Vende e dá para os pobres. Foi por isso que o Judas morreu enforcado. Porque ele estava fazendo aquilo que Deus não mandou ele fazer. Deus me deu uma clareza um dia. Exploda esse relógio. Os caras que gostam de relógio no Brasil, tudo duvidou. Eu tive que mandar um relógio quebrado para os caras certificar que eu quebrei um relógio de R$1 milhão. Eu deixei, falei, pega aí para dar testemunho para vocês. Mas só por que você quebrou? Porque meu coração falou assim, esquece o tempo. Eu vou te mudar de dimensão agora. Explode esse relógio no chão. Aí eu falava, não quero explodir não.
Aí, sabe o que eu tava pedindo? Eu falava assim, Deus, por que o Senhor não muda a dimensão desse lugar? Eu já tive tanta experiência, tinha 700 pessoas no evento, no MEDP. 700 pessoas, eu falei, isso aqui tá tão ruim, isso aqui podia mudar tanta atmosfera, por que o Senhor não me ajuda? Aí ele, então muda o tempo. Ah, como assim muda o tempo? Você fica conversando aqui no meu coração, né? Falando, quebra o relógio. Aí eu, no relógio não. Você tem que assistir o vídeo. Eu resisto várias vezes. Não, o relógio não, o relógio não, o relógio não. E eu olhei, eu quebrei até entortar o chassi do negócio. Tudo. Tortou a caixa, entortou tudo, até quebrar. Acho que eu joguei umas 7 vezes no chão. Nossa, na hora que eu quebrei, me deu uma paz. Meu pai descobriu e falou, você não quebrou um relógio de 1 milhão. Você fala pra mim que quebrou um no Paraguai. Fala a verdade. Eu falei, não, quebrei um relógio de 1 milhão. Sabe o que aconteceu no meu coração? Um desapego absurdo. É por isso que ninguém manda no meu tempo. Porque eu não vivo desse tempo. Eu não tô nem pro Cronos. Meu negócio é o Kairos. Então, o que é um reloginho de 1 milhão de reais, cara? Eu sei que é um absurdo pra você. Vários de vocês pensam assim, ó. Porque vocês não se enxergam. 1 milhão de reais resolveria minha vida. A maioria dos que pensaram desse jeito, jogaram na cena, ganharam e não tem nada hoje. Estão pior do que quando entraram. Porque não é o dinheiro que muda a pessoa. São as suas atitudes. E as atitudes vão retroalimentar o córtex dorsolateral, que é seu sistema de alta eficácia. Você só vai mudar se você tiver resultado. Você só vai mudar e você só vai ter resultado se você tiver micro resultado. Você só vai ter micro resultado se você acreditar no que você está fazendo. Qualquer um aqui vai dar conta de fazer o que quiser. Vai ter que treinar. O fracasso é treinável. Ninguém é fracassado aleatoriamente. É porque treinou para ser um fracassado. E ninguém tem sucesso porque foi aleatório. Foi sorte. Sucesso também foi treinado. A vida que você tem, você treinou muito. Para ser ruim igual você está hoje, foi muitos anos de treinamento. Vocês entenderam o que eu falei? Para ser essa pessoa que, qualquer coisa que fala de você, você fica com raiva. Tem que ser bobo, muitos anos treinando isso. Para importar com o que os outros falam, é muitos anos de treinamento, importando com aquilo que as pessoas falam a seu respeito. Posso falar? Vocês estão todo mundo de parabéns. A vida que você tem hoje, ela é milhares de horas de treinamento. Tudo que você está vivendo hoje é milhares de horas vitimista. Milhares de horas sendo um desocupado. Milhares de horas sendo um religioso, matador de cristão. Como é que é? É, religioso, matador de cristão. O religioso, ele fica enquadrando todo mundo, que todo mundo tem que ser igual a ele. Meu amigo, o cristianismo tem um cheiro, chama-se liberdade. Quando eu vejo alguém me enquadrando na internet, Marçal é do Satanás, eu olho, falo, diabo, você concorda com isso? O diabo fica louco, mas como assim? Um cara desse livro não tem um pingo de controle, como é que ele pode ser meu? Agora eu sei que ele é controlável. Você que vive na reputação, você que vive nessa mesma fase, o diabo te ama, cara. Porque você está debaixo do governo dele. Ele fala um trenzinho no seu coração, você sente a seta e pira. Um mês louco. O diabo nem lembra do meu nome, irmão. Se ele lembrar, ele começa a ter problema mental. Tem gente que fica assim pensando, que é a crença, né? Você fica falando do diabo, você vai ver que ele vai te pegar. Se eu te falar, você está abençoado, você não acredita. Mas se eu falar para você, tem uma macumba na porta da sua casa, você surta. Se falar, ó, tem 3 demônios aqui na sua casa, nem quero entrar. Vocês viram uma casa lá no Tamboré 2, uma pessoa se matou na casa, né? Pessoa muito rica, dona de faculdade. Se matou lá na banheira da casa. Aí uma pessoa famosa foi morar na casa, alugada. A mulher estava tomando banho, quando ela sai do box, aí tava com o dedo escrito assim, a mensagem da mulher que se matou. Sabe o que aconteceu? Ela entrou, pôs a roupa e vazou e falou, não entro nessa casa nunca mais. É mulher de cantor famoso, não vou contar quem. Os caras é amigo nosso, fica ruim contar. Foi embora e falou, não volta aqui nunca mais. Aí outro amigo meu foi lá, alugou a casa. Tinha um urubu na casa. O urubu ficava descendo na casa, descia na escada e saia na porta. Ia arrepiar-se daqui, arrepiar-se dali. Aí saiu da casa. Aí eu falei, rapaz, essa casa ela vai ser minha, porque ninguém vai querer ela. Eu quase comprei ela no leilão. Ela saiu no leilão, o cara foi lá e me tomou ainda, que eu tenho minha tese, eu sigo minha tese. A minha tese de leilão é não comprar à vista. Eu gosto de fazer o imóvel pagar pelo menos uns 40% das prestações sozinho. E aí eu tava ganhando um leilão, eu falei, essa casa amaldiçoada é minha. Eu quero.
Aí um cara comprou, eu tô correndo, o cara era aluno meu. Tô feliz demais aqui. Aí eu falei, rapaz, tem uma assombração lá. Mano, o cara daqueles ignorantão. Eu vou comer com farinha esses espíritos. E o pau quebrou, tá feliz até hoje, tá nem aí pro negócio. O espírito foi embora, o espírito falou, mas você é tão ogro, você não vai dar atenção pra nós? O cara não tava nem aí pro negócio, mano. E já foi, ó, eu conheço 3 famílias que foram lá. Uma divorciou de tipo assim, virar o capeta, a mulher querer matar o cara. Do mesmo jeito que foi a outra que tentou fazer, não deu conta e deu um tiro na própria boca. É a história da casa. Aí esse cara que comprou falou, o que você acha que eu tenho que fazer? Eu falei, só orar, ué. Fazer uma oração. Se ela continuar amaldiçoada, me vende. Mano, o cara ficou de boa na casa e falou, rapaz, só tem vitória. A cabeça do cara não acredita no rolê, mano. Até o demônio, o espírito que tá preso dentro de vaso. Eles falam, não, vamos tentar outra pessoa. Essa pessoa é intentável. Bora vazar daqui. Vazou, não aconteceu mais nada. Eu piro pra isso. Um monte de gente fala, cara, você não fica preocupado, o tanto de gente tem inveja. Eu quero é que aumente a inveja para eles virar propagandista gratuito do rolê, ué. O cara que tem inveja tá agora num bar falando, você viu o Marçal? Esses meses agora, vocês viram que eu dei uma desaparecida? Desliguei minhas máquinas de corte. Sabe por que eu dei uma desaparecida? Porque é muito chato abrir a internet e ver você falando o tempo inteiro. Toda hora, você abre a geladeira, tá lá sua fuça. Aí eu falei, eu vou ficar uns 6 meses sem aparecer pra dar uma descansada na imagem, mas tá chata. Aí um monte de gente tá usando a minha tática, todo mundo fazendo ao mesmo tempo e não tá dando nada pra ninguém. E tá uma bagunça a internet, e depois eu vou voltar com o negócio que eu tô fazendo. Resumindo, eu amo atitudes novas. Quem tá anotando, anota assim, atitudes novas geram oportunidades novas. As oportunidades repetidas é porque as ações, ou seja, as atitudes estão repetidas. A atitude é tão importante que a Bíblia fala que a fé sem obra é morta. Ou seja, a fé sem atitude é o quê? Nada. Resumo. Você tem a vida que você merece. Você vai dormir hoje, irmão, feliz, porque para ser do jeito, para ter o dinheiro que você tem na conta, que deve ser nada. Pela sua cara dá para ver que é nada. Fica ofendido, não, nós somos irmãos, tá tudo certo. Eu já fui igual você, eu tinha essa mesma cara. É um oi meio fundo. Um negócio sem esperança. Já. Olha a cadeirada vindo aí, ó. Foi só falar que já levantou a cadeira ali. Mas você vai deitar pelo menos falando assim, eu treinei essa merda de vida que eu tenho. Foi treinado isso aqui. Deixa ninguém falar que isso aí é maldição, não. Isso é treino. Deixa ninguém falar que isso é hereditário, não. Isso é muitos anos de treino. Imagina, 20 anos treinando esse negócio. Você é brabo. Como é que você aguentou treinar desse tanto? Só te dar uma dica. Treina diferente. Dá para cortar o açúcar. Dá para você beber água. Dá para você dormir. Dá para você fazer muita coisa diferente. Mude seus hábitos. Essas atitudes já te transformam como ser humano. Quer uma sugestão para você bombar esse ano? Quer ou não? Vire esportista. Só para você saber, esportista ganha mais. Quer saber outra coisa? Inventa. Os inventores são os mais ricos do mundo. Eu não falei minta, eu falei invente. Crie situações, crie histórias, crie modelos de negócio. Quem são os que ganham também? Não são os que vendem hora, são os que compram hora. E o dia que você cansar de comprar hora igual eu cansei, invista em quem compra hora. Ou seja, vira um investidor. Vai treinar a vida que você quer. Fala com a boquinha, o sucesso é treinável. O fracasso também. Dói, não dói? Mas fala assim pra você se libertar. Pra você dormir em paz, fala assim, eu tenho a vida que eu mereço. Eu só consegui prosperar porque eu perdoei meu pai, perdoei minha mãe, eu perdoei a sociedade. Ai, sucesso. Vai lá, vou responder umas perguntas aí que eu vou... Pablo, eu tenho 18 anos, sou João Vitor. Eu queria saber como que foi a sua sensação quando você sentou na sua casa e realmente sentiu que você prosperou na vida, assim. Eu senti que eu prosperei no dia que eu cheguei com a televisão de plasma
40 polegadas, 17 vezes dividido no cartão Carrefour, uma semana depois de casado. Num apartamento de 60 metros quadrados, edifício solar dos Alpes. Eu cheguei com a televisão e eu sorri tanto com aquilo. E mostrava pra Carol assim, agora só 17 prestação para pagar. A liberdade de ter a minha própria casa, morando com a minha amada esposa e chegando com essa televisão, acho que foi melhor do que fazer R$1 bilhão. Foi uma... Eu olhei para aquilo mexeu tanto comigo. Eu falei, eu vou prosperar e eu não vou esperar 17 meses para comprar outra coisa, não. E aí eu virou uma máquina. Eu ficava o tempo inteiro pensando em crescer só para servir a Carol. Começou assim. E aí, cara, eu lembro de falar para ela. Desse ano foi 2009. Eu lembro de falar assim para Carol. A gente casou com R$10 mil, tá? Aí... Cartório? Não, na igreja. O pai dela pagou a festa e eu fui contra, que eu queria o apartamento. Eu falei, Carol, é o seguinte, você tem um sonho de casar na igreja, não tem as festas para os parentes? Então os parentes vão comer a comida, cagar e falar mal, é certeza. Sendo categórico. Pega o dinheiro dessa festa. Eu lembro, era 40 mil. Vamos comprar, dar entrada no apartamento, a gente dorme no chão, mas ninguém vai falar da gente, a gente vai ter um apartamento pelo menos para pagar. Aí a Carol topou, falou pro pai dela, e o pai dela ficou indignado. Não, vou pagar a festa. Aí ele veio trocar ideia comigo, eu falei, Divino, eu sei que esse é o seu sonho, mas esse sonho aí no outro dia nós vamos morar de aluguel, mano. Paga lá o trem, passa o dinheiro lá que eu já tô olhando os apartamentos. Aí beleza, ele ficou doido e falou, não, eu vou pagar a festa. E aí depois de um certo tempo, a gente morou um tempo de aluguel, ele ficou tão chocado com a minha cabeça e com o meu estilo, que ele foi lá e pegou um apartamento que ele tinha lá alugado e deu para nós. Resumo da conversa. Eu falei desde jeito pra Carol, eu falei assim, não me olha com cara de derrotado porque eu não tenho dinheiro, porque eu vou prosperar. E eu te peço uma coisa, me dá 10 anos. Eu lembro da cara dela de descrença, coitado. Na hora que eu falei 10 anos, ela me olhou assim, por isso que eu aprendi a falar 10 anos em semanas, 520, não é só 520 semanas. Cada ano tem 52, me dá 520, que nunca, eu falei desde pra ela. Nunca mais você vai fazer conta de nada. Olha o problema que a gente voltou lá da Coreia do Sul, quando eu entrei no Airbus A380, que o andar inteiro é só executivo e primeira classe. Quando eu entrei, eu falei, que burro que eu fui. Ela, o que foi? Eu falei, eu esqueci de comprar a primeira classe, a gente comprou a executiva. Nunca mais deixa isso acontecer. Eu falei para ela. Ela riu demais, falou, rapaz, eu penso você chegando com a televisão, com as conversas, você falar um negócio desse, tipo assim, a diferença de passagem da executiva para outra é tipo 50 mil para 120 mil, 2 pessoas. Então, a sensação de prosperidade mais absurda que eu tive foi chegando com essa caixa dessa televisão. Televisão de plasma, Samsung 40 polegadas. E com a dívida de 17 meses para pagar no cartão Carrefour. Prometi para Carol em 10 anos explodir. Em 7 eu cumpri. E tudo que eu falava para ela, eu falava, tenha calma, não pense em dinheiro, deixa que eu estou crescendo e não vou parar de crescer. Eu era funcionário, trabalhava na Brasil Telecom. Quando eu casei, ganhava R$3 mil. E eu falava para ela, calma. Primeiro ano, desespero, né? Porque parece que as coisas não saem do lugar. Segundo, terceiro, aí que eu falei, esse trem vai durar 20, não tem como em 10 anos. Porque o crescimento linear, ele não tem como chegar em 10 anos. Você não alcança esse negócio de forma linear em 10, tem que ser exponencial. Cara, então eu comecei a tomar atitudes, comecei a estudar profundamente, a virar homem de negócio, a quebrar a cara, a chegar um dia e pedir conta da empresa e falar, vou embora. Eu fiz isso na Brasil Telecom jogando uma carreira de 8 anos, né? 7 anos e meio. E fui embora, meu coração foi embora. E fiquei 3 anos e meio na companhia do meu sogro. Cheguei na Carol e falei, amanhã é meu último dia, eu vou embora. A Carol tá doido, como é que nós vamos sustentar? Eu repeti isso aqui, vou te contar, se vocês for homem e mulher de Deus mesmo, e botar fé que ele existe, você vai falar a mesma frase. Até aqui foi o Senhor que me ajudou, nunca vou afinar para ninguém. Ele não me deixa, é ele que me fortalece, eu posso passar no vale da sombra da morte. Mal nenhum temerei, eu vou prosperar de qualquer jeito. Eu lembro no outro dia saindo da empresa do meu sogro. Eu ganhava 10 mil lá. Aí eu saí e falei, cara, não tem como, eu vou prosperar em qualquer coisa. Eu fui vender uma consultoria para trabalhar 1 hora por semana, eu vendi por 11 mil. Aí fui vender a outra, eu sei que
sei lá, poucas semanas eu estava ganhando 150 mil no mês já. Eu falei, cara, por que eu fui idiota? Eu fui adquirindo muita competência, habilidade, experiência e ficava preso. Resumo da conversa. O cara que precisou de comprar a televisão de 17 prestações, no ano passado eu comprei a empresa do meu sogro, que é da década de 80, a empresa. E eu nem comprei porque eu estava afim. Essa marca aqui, essa calça, esse tênis, essa chama Via Terra. Eu comprei o que eles construíram uma vida inteira. Eu era funcionário deles. Se eu não tomo as decisões drásticas, eu nunca ia ter essa história para contar. Nunca. Cara, foi muito difícil para chegar até aqui, eu confesso. Eu não vou falar para ninguém que foi fácil. Não foi, não. A coisa que mais doeu não foi a pobreza. A coisa que mais doeu foi deslealdade. As coisas que mais doeram foi pessoas me chamar de diabrado, de satanista, de tudo que você imaginar. Todo mundo tentando me parar. Isso sempre doeu. Apesar de eu ter inteligência emocional, ter casco de ferro, carcaça de Transformers, não adianta. Eu sou humano, cara. E as pessoas que você ama, quando elas falam palavras de maldição, dói dentro do seu íntimo. Entende? Chegar em casa com o resultado de 10 milhões, de 100, de 1 bilhão, nunca mudou nada pra mim. E nem vai mudar. Mas um dia que eu cheguei com a televisão, foi foda. Foi forte pra mim. Foi a maior sensação que eu tive até hoje. Foi bom. Eu não fiquei escolhendo essa resposta. Você me deu uma flechada assim, eu falei, cara, o que foi? Aí eu fiquei pensando antes de responder. Foi um avião? Foi fazenda? Foi helicóptero? Foi esse prédio aqui que eu comprei? Foi não sei o quê? Foi o outro? Foi mansão que eu comprei do Kaká? Nada. A Carol até me pediu, você podia ser aquele jovem que se empolga quando compra as coisas. Aí eu falei, mas meu coração não tá ligado em coisa. Quando eu mexia com coisa, eu gostava de coisa. Meu coração tá ligado em causa. Eu tô nem aí pra coisa. Então, aquele dia foi um grande dia. Obrigado pela pergunta. Vai lá, próximo. Uma pergunta ruim aí, que as boas... A oportunidade aqui tem que criar. O que o cara fala? Tem uma oportunidade aí de perguntar. Tem não, acabou a oportunidade. Aqui ninguém dá oportunidade. Aqui tem que pegar o microfone. Boa noite, pessoal. Oi. Eu lhe pago um pouquinho. Faz um Pix 50 mil. Olha só. Boa noite, pessoal. Boa noite, Pablo. Pablo, sobre eventos, a pessoa ter seu evento, sua mentoria, seu movimento, né? Você criou muitas oportunidades com isso. Eu vou fazer um evento sábado ensinando as pessoas sobre isso. E eu como? E eu queria saber, você acha que o melhor caminho para as pessoas hoje criar oportunidades é ter esse tipo de coisa, seu movimento, seu evento, sua mentoria, estar no digital? Eu acho que a cada 10 presidentes de qualquer país, quando terminam, 10 ou 9, dependendo do fracasso ali, que é terminar o mandato, todos fazem evento. Os bilionários que eu conheço, todos fazem evento. Vou dar só uma justificativa para vocês. Evento é uma oportunidade de fazer uma reunião com um palco. Só para desmistificar o que é um evento. Qualquer evento. Porque vocês ficam vendo pessoas em palcos e não sei o quê, você fica achando que é alguma coisa. E não é. É a oportunidade de se ter uma reunião com um palco. A diferença do evento para qualquer outra reunião que a gente faz é que tem um palco na reunião. É só isso. Só que a gente é encantado. Por exemplo, na religião. O Aguiar, essa é massa. Na religião, as pessoas chamam o palco de altar. Vou dar uma aula de Velho Testamento, Antigo Testamento. Não chama de velho, não. Chama de antigo. Que antigo vale mais. Altar é lugar para sacrifício de animal. Nunca foi para pessoas falarem com o microfone. Olha o que é uma geração idólatra. Chamar de altar aquilo que é palco. Se fosse um altar, a única coisa que tinha que ter era sacrifício de animais. Só que hoje tem os animais com o microfone na mão. E são animais que as pessoas idolatram. Quando Moisés não volta do Monte Sinai, as pessoas pegam todo o ouro que foi a indenização de CLT que Deus deu para eles na saída do Egito. Eles derretem tudo, criam um bezerro de ouro e faz um altar. Ou seja, os animais com microfone nos altares são bezerros de ouro falante e andante. Vocês não entenderam até agora que o evangelho não resume em altar. Irmão. O Senhor não quer mais sacrifício, ele falou com a boca dele. Ele é o sacrifício, ele não quer mais sacrifício.
Se ele quer obediência. E vocês ficam encantados com palcos, chamam alguns de altares, chamam prédios. Por exemplo, alguns prédios meus, igrejas, locam para fazer evento. Às vezes está com problema, está trocando telhado, está fazendo não sei o quê, os caras levam a igreja para o auditório meu. Meu auditório não virou um templo, ele continua sendo um auditório. Não existe mais templo. Jesus foi preso, condenado à morte por ter derrubado o templo. E falou que você é o templo do Espírito Santo. Vocês são a coisa mais doida que eu já vi na Terra. Por não ter clara compreensão natural das coisas, chamam palcos de altares, prédios de templos, e o que é templo você acha que é lixo, que é você. E quando alguém fala, vai fazer um evento, não, eu tenho medo. Evento é qualquer reunião com um palco. E o palco as pessoas colocam para não atrapalhar a visibilidade de quem está atrás. É só para isso. Dá para fazer o evento sem palco. Tem gente que faz uns palcos bem mais altos para parecer mais poderoso, que tem problema com a altura. Tem gente que usa sapato de 6 centímetros para mostrar-se mais poderoso. E nada demais tem nos eventos. Não tem uns eventos na sua família? Se tivesse um palco, era um evento mais qualificado. Mas o que eu gosto de ver gente em palco é uma única coisa, é quem é essa pessoa atrás do palco. Eu adoro ver a pessoa com o microfone. Terminou? Bora. Deixa eu ver quem é você. Eu estou indo para outra cidade agora, vou sair daqui, vou decolar com um sócio. Eu orei com ele hoje e falei, vamos passar um dia juntos. Chamei a Carol, falei, Carol, não me liga, ninguém me enche o saco, amanhã eu não estou pronto para nada, eu vou ficar com essa pessoa. Só nós dois, eu vou orar com esse cara, eu vou ficar ouvindo o coração dele, é eu e ele, não quero saber de ninguém. Não contei para ninguém. Estou contando para vocês que eu vou decolar para outro lugar agora. Por que você faz isso, Marçal? Simples. Eu não faço negócio. Eu conecto com almas, com coração. E eu desconecto com a facilidade dos outros. Com dinheiro ou sem, para mim, tanto faz. Eu quero saber o que te move, o que é seu propósito. E eu vou para esse lugar para passar um dia exclusivo com essa pessoa. A partir de hoje, na hora que eu terminar aqui, eu decolo junto com ela. Se vocês estiverem aqui em Alphaville, vocês vão ver o helicóptero tocando aí, é eu. Vou para esse lugar só para conhecer a pessoa. E se a pessoa não fritar na mesma coisa que eu, na mesma dimensão, para mim tanto faz. Todo dia aparece um cara querendo ser meu sócio. Vou contar logo para vocês. Nós somos sócios do reino. Mas para nós ter um CNPJ junto, nós temos que estar muito calibrado. Porque eu não importo com o negócio. Eu faço de tudo para tudo dar errado, só para provar que não é Deus que está fazendo. Aí o trem vai lá e dá certo, mesmo eu fazendo os trem errados. Eu falo, não é possível. O negócio desse é absurdo. Se não for Deus, não tem como, porque o diabo não ajuda ninguém. Para de ficar movido por dinheiro. Seja movido por propósito. Porque se for por pessoas que estão contra você, você vai ficar chateado. E talvez você não faz. Vai lá, próximo. Marcelo, boa noite. Caio Benassoli aqui. Hoje eu sou o maior vendedor de extintores online no Brasil. Hoje você falou muito sobre ecossistema e com 19 frentes diferentes, né? Como você faz hoje para aproveitar o máximo possível a sinergia dos seus negócios entre eles? Porque eu estou buscando outros negócios para conectar e fazer sinergia com outros negócios que eu tenho que já traciono. Tem alguma dica específica? Tem. Eu só tenho muitos negócios porque eu gosto de comprar know-how, eu gosto de comprar tecnologia, eu gosto de pegar tudo que os outros negócios têm para aplicar nos principais. Nossa. Eu não tenho essa teoria que eu vou vender todas as empresas, porque isso não é verdade. Não tem nem preparo para isso. Tem empresa que eu comprei para usar no ecossistema. Tem empresa que eu fiz sociedade para conectar com outra pessoa. Mas tudo na mesma onda, na mesma frequência. Se a pessoa não tiver esse mesmo coração, eu não entro. Então o cara não quer nem saber. Se não tiver a mesma onda, e deixo sempre claro, nunca fica assim com segundas intenções. Eu sou 100% intencional e conto para a pessoa. Então, eu não estou procurando porque é o trem mais doido do mundo. Depois que você chega num patamar, você não procura mais. As coisas só ficam caindo na sua frente o tempo inteiro. É doideira. Continua. Vai lá. Oi, Pablo, Luna Novaes, Palmas, Tocantins. Como eu, sendo treinadora de líderes, posso ativar o mecanismo da execução, tanto em líderes que sabem o que tem que fazer, mas não fazem, quanto naqueles que não sabem e por isso não agem, de forma mais prática e objetiva? Tem que pegar os líderes, tem 3 perfis de líderes, em qualquer companhia, em qualquer lugar do mundo. Os que criam, os que administram e os que executam.
Se der conta de ensinar um pouco de cada um para as pessoas, essas pessoas serão líderes completos. Para fazer pessoas executarem, elas precisam de enxergar quem elas são e mirar em lugares onde elas precisam chegar. Acionamento e direção, ativação e clarificação. Fazendo isso, tecnicamente, você tem que ensinar a pessoa a ser produtiva, porque senão ela não vai entender as distrações do percurso. Então, para fazer a pessoa executar coisas, ao invés dela buscar pelo resultado, tem que ensinar o cérebro dela a buscar pela recompensa. Então, a pessoa buscando pela recompensa vai mudar tudo. Eu não sou movido pelo resultado final do negócio. Eu sou movido pela história que eu vou viver com a recompensa daquele negócio. É diferente. Então, toda vez que eu vou fazer, eu estou diante de um grande contrato, eu não penso no dinheiro. Eu penso nos meus filhos rindo, a gente com um iate de 110 metros. Trem do outro mundo, lá na Rússia. E eu fico pensando, fico curtindo essas histórias. São histórias onde eu não estou pensando no resultado do contrato. Estou pensando na história da recompensa. Eu anotaria assim, ó, a história da recompensa. O que é a história da recompensa? É onde o seu cérebro aceita entrar nessas coisas. Eu sou uma máquina para executar porque eu quero a história da recompensa. E não o resultado. Resultado, por exemplo, de todo tipo de negócio não é dinheiro. Se você for movido por dinheiro, você vai virar uma puta, corporativamente falando. Então tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. E não é dinheiro. Eu conheço poucas pessoas que têm prazer no prejuízo. Eu tenho prazer no prejuízo. Eu levo prejuízo de vez em quando. Eu aprendo pra caramba. E você quer aprender o código? Prejuízo é lucro. Só para quem aprende. Para quem não aprende, prejuízo é duplamente prejuízo. Acho que vocês não entenderam não, né? Para quem aprende, prejuízo é lucro. Porque tem um substrato, tem uma parte que você fica maior com isso. Agora, se você não entende que prejuízo é lucro, prejuízo é prejuízo duas vezes para você. Você perdeu o seu tempo e ainda não aprendeu nada quando você perdeu o seu tempo. Aí perdeu recurso, perdeu moral, perdeu confiança, perdeu tudo aí. Olha lá. Falar uma coisa absurda que vai chocar um monte de gente. Eu abandonei minha fé num monte de coisa. Porque fé é aquilo que você precisa quando você não vive. Quando você tem fato, você não precisa dar fé mais. Ah, rapaz, depois que eu pisei nesse trem aqui, o rolê foi outro na minha vida. Prosperei muito, mudou muito a minha realidade. Eu joguei muita crença fora e falei, esse é o fato, então vou seguir o fato. Eu sugiro que eu lembro que eu não tinha dinheiro, cara, eu fico revoltado com isso. A primeira vez que eu tive a oportunidade de ir para Israel foi há 20 anos atrás. E eu lembro de pegar o papel e falar, eu vou. E eu não tive coragem de assumir aquelas prestações. Eu tenho uma raiva absurda disso. Eu fui a Israel há 7 anos atrás. E eu poderia ter ido há 20 anos atrás. E eu lembro de pegar assim aquele papel, chega a tremer assim, ó. E falar, eu vou. E aí eu troquei ideia, que eu namorava com a Carol. E eu lembro até que eu fui covarde, eu tinha que ter ido. Tem coisas que você tem que se quebrar para você sair outra pessoa. Ah, se eu tivesse ido antes. Eu fui há 7 anos atrás. Ah, se eu tivesse ido há 20. Isso aqui não é caravana, não. Não tem caravana aqui. Nós vamos fazer mentalizações dos lugares. Primeiro eu vou embedar você. Você vai ficar inundado da palavra primeiro. Senão, para mim, é a viagem mais tosca de todas. Você tem que entrar na frequência do rolê. Você tem que entrar num jejum. Ah, o que é? Não interessa. Entrou, se lascou. Nós vamos fazer um dia no deserto sem comer nadinha, para nós ter umas experiências com o diabo lá. Como é que é, irmão? Você falou diabo? Diabo. Vou abrir Mateus 4, o diabo vai seguindo a gente no meio do deserto. Deixa comigo. Vai ter uma pessoa lá, a figura do diabo. Nem vou contar quem é. Essa pessoa vai te dar uns empurrão. Não, deixa quieto. Nós vamos viver o Mateus 4 no deserto. Vai ser da hora, hein? Nessa viagem aí, eu duvido que tem outra mais doida no planeta Terra. Só para Marte. Para mim é só para Marte que é mais doida que essa aqui. Então nós vamos a Israel, tá fechado. Por que é uma mentoria? Porque você vai ficar o mês inteiro de junho, dependendo se eu travar e fechar a viagem agora em maio, que é a minha vontade, eu acho que eu vou fechar lá antes, eu já vou abrir e já vou começar a mentoria antes. Então vocês vão entrar na história do povo de Israel, vai entender, e eu quero que você leve os códigos, tanto para sua vida, para o seu casamento e para sua empresa. Esse povo aqui é o povo mais resistente da Terra, tá? O povo mais odiado da Terra. É o povo que tem 55% do patrimônio terrestre. Dono dos maiores bancos, hospitais, canais de televisão, startups,
sistema de defesa, é o povo mais absurdo que eu conheço. Terra, diamante, e vou te contar uma característica do povo de Israel. Você é judeu? Não. O povo de Israel recebeu uma terra de Deus que não tinha água potável. Era deserto. Cercado por 10 inimigos. E Deus deu essa terra falando, ó, toca o terror aí. A terra não era boa para a agricultura. Os caras, no meio do caos, reclamaram? Não. Os caras criaram dessalinização da água salgada. Todo mundo hoje que usa dessalinização de água salgada, eu já bebi água lá em Israel, dessalinizada, é top. Os caras criaram agricultura no deserto. Os caras com 10 inimigos prevalecem todos os dias, com mais de 1.000 mísseis, sem contar com o estado de guerra igual está agora. 1.000 mísseis por ano são abatidos pelo domo de ferro. O Trump quer copiar o domo de ferro agora, fazendo um domo de ouro, que agora está arrumando confusão com todo mundo. Resumo, os caras eles são verdadeiramente a nação empreendedora. Quando destruíram a nação deles, eles esparramaram pela terra. Quando falaram, vocês não vão poder comprar nada, eles criaram o sistema bancário mundial. Foi esses caras. Esses caras dominam a mídia mundial, esses caras dominam os bancos, esses caras dominam tudo. Aí você fala, o que você vai ensinar para nós? Bíblia você lê sozinho, filho. Se você quiser ficar no meu cangote 10 dias, e eu contando para você, então foi bem aqui que o Moisés topou com Deus e foi o primeiro cara que mexeu no tablet pela primeira vez. Se você quiser ir comigo nos lugares onde tem a primeira videochamada de 3 milhões diferentes, você vai assombrar lá. Aí vai ser um pouquinho uma viagem diferente, que vai ter umas mentalizações, uns teatros com capeta, o negócio vai ser da hora. Esse trem vai ser doido. Mas é baratinho? Não, é caro. Eu fiquei com raiva e não pude ir, você também vai ficar. Dá para prosperar até junho. Espero que tenha vaga para você lá. Tá aberto então oficialmente para Israel. Turma, anota uma doideira aí que eu vou abrir só até domingo. Deixa eu testar o prejuízo que vai me dar isso aí. Todo mundo que comprar a mentoria para Israel ganha um MDP do dia 7 e 8 de junho, de maio, só até domingo, só para ver o estrago que vai ser, tá? Eu pedi para a Patrícia para pegar também das pessoas do nosso ecossistema que é aí, que eu vou bancar para algumas pessoas irem do meu bolso. Eu quero, e meus sócios todos vão. Então, vocês querem fazer... deixa eu falar. Quem for, vai. Você não quer ir para Israel, vem encontrar comigo aqui no MedDP. Quer deixar de ser otário, é mais barato? Você pode vir amanhã. Marcelo, o MedDP, ele podia ser mais barato. Quem concorda comigo que ele podia ser mais barato? Levanta a mão, na moral. Levanta. 1, 2, 3, 4, 5. Só os 5 levantam a mão, deixa eu te dar um recado. Eu vou parar com o MedDP, eu decidi já. É a primeira vez que eu tomei essa decisão. Então não vai ser barato. Ele vai acabar. Fique em paz. O que todo mundo às vezes estava esperando ficar barato, eu decidi. Pela primeira vez eu estou falando isso. Eu decidi que eu vou parar com o MedDP. Então fique em paz. Nunca vai ser barato. Porque ele é feito para pessoas que têm um perfil X. Então não fique ofendido se você não entrar. E se você não entrar em tempo, vai chegar o dia que não vai ter mais também e acabou o jogo. Tá bom? Eu vou fazer um outro rolê a partir de agora. Então aproveita as últimas oportunidades que você tem aí. Alguém escreveu duvido. Eu também estou duvidando. Mas você vai ver na hora que cortar. Eu já falei para minha esposa, quando eu falo para ela, é porque já foi. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma mentalização aí. Então quem está assistindo, quiser vir no presencial amanhã, mesmo horário, vou te explicar como é que faz para o povo parar de chamar você de otário. Pessoal do meu brand aí, ó, manda um recado. Eu quero que corte essa imagem minha, que esse 8 deitado aqui. Eu não quero mais essa imagem. Esse 8 aí é o pacto de Abraão com o infinito. Mas eu decidi não mexer com... Não quero mais essa exposição. Não quero que use o nome Pablo. É só para falar Marçal. Pode tirar esse nome Pablo aí e apagar esse arquivo aí. Maior riqueza é o corpo sadio, é verdade. Maior riqueza é a eternidade, porque o corpo evapora daqui uns dias, filho. Para de investir na coisa errada. Primeiro, espírito, depois alma, depois corpo. Corpo vem em terceiro. Não estou falando que não tem que cuidar, tá? Tem que cuidar. Como enriquecer aos 19 anos? Cara, sendo alguém que é nativo digital
entendendo o rolê do jeito que está, é muito mais fácil você prosperar do que qualquer outra pessoa. Você pode criar coisas com conteúdo dos outros, você pode criar seus conteúdos, você pode criar negócio. Vocês não confundirem o mercado, é só comprar e vender que você prospera. Quanto mais complexo for o negócio, maior vai ser o retorno. Só para você entender. Drive mental para deixar de ser boazinha. A palestra de amanhã vai aparecer com essas palestras do como deixar de ser boazinho, só que eu vou ficar mais agressivo. Como ficar... Se vocês não pararem essa pergunta aí, não dá para ler. Como ajudar alguém com vícios? A pessoa tem que querer ajuda, senão não adianta. Vai parar aí ou não as mensagens? Tem alguém aí nesse computador? Então para aí, deixa eu ver se dá conta. É muito comentário, né? Como descobrir meu propósito? Walter Silva, ativando a identidade. Tá bom? Quem é o próximo anticristo, o novo Papa? Depois ele fala disso lá em Israel. Agora vai dar uma esquentada. Outra coisa que eu resolvi fazer, depois da viagem a Israel, eu vou fazer um rolê que é explicar o Apocalipse. Marcelo, não, agora meu rolê é outro. Eu não quero mexer com esses trem aqui mais não. Espírito, alma e corpo. Como usar a IA de melhor maneira? Não sendo usado por ela já é um bom começo. Tá? Fecha os olhinhos e vamos mentalizar. Foi bom? Vamos, Gleice Pontes. Você falou no WhatsApp que vai nessa viagem a Israel, vai ser brabo. Eu pessoalmente chamei 50 pessoas, de pessoas que eu gostaria de estar comigo lá. Fora os meus sócios, eu chamei e falei, cara, você é uma pessoa que eu quero que esteja lá em Israel. Eu chamei no WhatsApp. A maioria falou que vai, tudo. Eu garanto uma coisa. Impossível não ser a melhor viagem da sua vida. Marcelo, eu não tenho condição de ir. Não vai, velho, tá tudo certo. Faz outra coisa. Mas eu sei que tem. Ou eu sei que tá a fim de subir só o nível aí, velho. Pensa num trem que vai ser assombroso. A partir de 1º de junho. Depois no dia 18 a gente embarca, aí o pau quebra, amigo. Aí você vai ver de camelo a treta o dia inteiro, você vai ver. Fecha os olhinhos e lá vamos nós. Respira bem fundo. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo Seu amor, pela Sua graça, pela Sua misericórdia, que não tem fim. Que as pessoas entendam que às vezes a dureza das minhas palavras, que às vezes o chamar a atenção é só para mexer com o cérebro, para dar espaço para a alma, para dar espaço para o espírito. Que as pessoas que às vezes pegam ranço das minhas palavras, que elas não se percam pelo caminho, mas que elas pelo menos extraiam um único código para mudar a vida delas. Que elas entendam que nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. E nós não estamos em oportunidades iguais. O que nós estamos vivendo, nós criamos. E a gente assume a responsabilidade hoje. A responsabilidade de estudar mais, de conectar mais, de se envolver mais, de amar mais a Deus e a Sua palavra. Não de sermos religiosos para agradar pessoas, mas de sermos cristãos que de fato usa da liberdade do cristianismo para resgatar a humanidade. Que você possa prosperar em todos os seus caminhos. Que você comece a mentalizar agora. Veja cenas de você fazendo coisas diferentes. Que você possa conectar em lugares, em pessoas e mudar a sua realidade. Mudar a sua percepção sobre o mundo, sobre a eternidade. Que você se alegre no seu coração com pequenos resultados. Assim como uma criança pequena. Pensa, mentaliza uma pessoa, uma criança pequena, dando o primeiro passo. É um grande dia. Você passou por isso. Lembra daquele primeiro passo de um ser humano? Aquele primeiro passo, aquele sorriso faltando os dentes. Aquele dia é um grande dia, onde você não depende mais de escorar em nada nem em ninguém. E dali para frente você começa a se equilibrar e começa a andar rápido e depois você começa a correr. E aquilo foi formidável. Você conseguiu, você consegue. Você falava coisas que não davam nem para perceber, mas você aprendeu a falar. Você aprendeu gramática. Você aprendeu tudo. Você aprende. Deus te fez uma máquina de aprender.
E você já teve conflito com pessoas. Quando você era criança, então, chorava por qualquer coisa. Hoje você não chora mais por qualquer coisa. Tá vendo? Você também aprendeu a controlar suas emoções. Você precisa de aumentar sua resistência. Você precisa de transtornar seu cérebro para ele falar: eu respeito esse coração, eu respeito essa alma que me governa. Eu respeito verdadeiramente. Ninguém me para. Eu não paro, ninguém vai me parar. Mentaliza você. Deus te chamando para algo. Não tem nada a ver com ser religioso. Deus te chamou. Apesar de pessoas não valorizarem aquilo que Ele colocou aí dentro, você não é raro. Você não é repetido. Você não é uma figura. Você é único. Deus te chamou para algo que Ele colocou no seu coração. Se você não obedecer, Ele vai chamar outro. Mas se você entender, você vai desenterrar o que Ele colocou dentro de você. Se você entender, você vai colocar pessoas numa rota da eternidade. Respira bem fundo. Começa a imaginar as novas conexões que você tem, as novas ideias, as novas ações e os novos resultados. Respira fundo. Esfrega suas mãos e fala assim: ó, já é. Tamo juntos até depois do fim.